senhor Michael Meurer, para responder aos questionamentos do requerimento número 1/2026. Após um espaço de 5 minutos para as manifestações dos vereadores que desejarem se pronunciar. Por fim, mais 20 minutos para manifestações finais do secretário. Então, da tribuna, secretário Michael. Só o controle do tempo. Senão eu vou botar no telefone. Tem aqui? Vai aparecer? Tá. Obrigado. Então, da tribuna, secretário municipal de Gestão Estratégica e Finanças, Michael Meurer. Bom dia, presidente. Pessoa na figura de quem saúda os demais vereadores, uma saudação aos servidores da casa e especialmente aos meus colegas servidores da Secretaria da Receita e da Secretaria de Finanças, que hoje estão acompanhando a sessão, e eu agora na condição de estar na condição de secretário de Finanças do município, eu tive a grata satisfação de conhecer uma nova equipe de pessoas abnegadas e dispostas a trazer soluções no momento em que a cidade precisa muito. Conta com os servidores, depende dos servidores públicos e conta muito com esta casa para conseguir trazer resolutividade para os problemas que acometem a cidade. Então, como a proposta é que eu venha responder aos questionamentos, eu vou fazer uma explanação que eu espero que seja breve, né, para depois me colocar à disposição das senhoras e dos senhores para responder os questionamentos dos vereadores. Então, considerando as condições, eu vou ter que voltar um pouco no tempo, porque recentemente, e isso não é história, o município passou por uma situação que não conhecia, e que foi a situação da calamidade em 2024, que realmente acometeu o município e submeteu o município a uma condição, não só pela calamidade, mas uma condição que eu diria que até então era desconhecida, de necessidade de investimento e de liberdade de ação que não existiram em outras ocasiões. Então, a calamidade ela traz um contexto de excepcionalidade que permite ao município fazer investimentos, inclusive, que transcendam a capacidade de arrecadação. Isso está previsto, inclusive, na Lei de Responsabilidade Fiscal e é algo que vem sendo tratado, felizmente, com muito sucesso com as equipes do Tribunal de Contas. Então, o município, e eu trago aqui alguns exemplos, não trago todos, ele passa a iniciar, a partir de 2024, a partir da situação de calamidade, uma série de investimentos para recuperar a cidade, para atender às necessidades da região, para servir de condição de corredor humanitário como serviu, e investimentos que se seguem no tempo. São feitos em 2024, e aí eu vou encurtar, né? Seguem em 2025 até quando a calamidade oficialmente termina em 6 de dezembro de 2025, porque oficialmente foi quando ela terminou. Até então, o município foi aumentando os investimentos nas mais diversas áreas e a situação que vem à tona, inclusive, no final do ano passado, é a situação que se gera de uma dificuldade de caixa, porque realmente o município assume obrigações que ele tem dificuldade de cumprir. A proposta da criação do grupo de trabalho e da edição de um novo decreto de ajustes e de equilíbrio orçamentário, ela parte, inclusive, de uma posição das equipes técnicas, e não estão todas as medidas sugeridas refletidas no decreto, é importante dizer, para que o município retome um equilíbrio que viabilize o adimplemento de todas as contas em dia. Essa é a nossa situação. É uma situação que não é incomum num âmbito seja municipal, estadual e muito menos da União, mas é incomum para o município de Caxias. O município de Caxias, apesar de ter... todo ano o município aumenta os seus investimentos, mas na celeridade que foi incrementada entre 24 e 25, nós não temos um período histórico que a gente possa comparar para identificar qual é a solução. Não existe um manual de atuação em calamidade pública. Essa foi a nossa dificuldade. E houve, sim, uma situação de descontrole, e descontrole que eu digo é na condição de investimentos.
o município dobra investimentos na área relacionada a cascalho para o interior e outros investimentos que estão sendo aferidos. E agora, no momento em que a calamidade termina, o município precisa, e esse é o esforço que a gente vem fazendo, retomar o seu tamanho original. Então, o próprio decreto que busca esse reequilíbrio e que parte de medidas sugeridas pela equipe, que sabe muito mais do que eu, né? Inclusive, eu acredito que muitos que estão aqui, como disse o presidente, na ocasião, o presidente Lucas, que presidia a sessão antes da chegada do presidente Wagner, não é dado a nós conhecermos tudo, né? Mas nós confiamos na equipe técnica que desenvolve os relatórios e nos entregam e nos sugerem as soluções para que o município atravesse um período agora que se criou de ajustes, né? Então se fala em contenção, tem gente que já fala em engessamento, muito se especula em relação ao que se está fazendo. Eu recebi questionamentos já e alguns eu procurei projetar, né, sobre investimentos, sugestão de que alguns projetos do município terminariam por conta do decreto e coisas que nunca foram discutidas. Mas o decreto, como ele é um pouco mais generalista em alguns aspectos, ele pode trazer dúvidas. Então eu agradeço até a casa, não foi convite, foi convocação, né, mas para vir prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Bem, eu trouxe alguns exemplos de situações que constam no decreto para demonstrar aos vereadores qual foi o propósito do grupo de trabalho num trabalho inicial para buscar ajustar as contas públicas, né? Para que o município volte a praticar, né, os seus investimentos a partir da ideia da capacidade. Porque desde maio de 2024 até o final de 2025, o município implementou e fez investimentos partindo da necessidade, das demandas da população. E eu não conheço ente público, alguns poucos talvez, que se envolvam aí com questão inclusive de royalties de petróleo, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, alguma coisa em São Paulo, eu não conheço nenhum que consiga atender todas as necessidades da população. Então, tanto é que o orçamento, os colegas do orçamento estão aqui, anualmente o orçamento precisa avaliar e tratar com os secretários para que seja enxugado em cerca de 500 milhões os pedidos das secretarias para que caibam dentro da capacidade do município de investir. E o Estado todo ele tem limite, o município também tem. Se o município partir da lógica da necessidade, ele vai encarar problemas financeiros. Então, nós tivemos uma situação de excepcionalidade que terminou. E temos a preocupação de que possa retornar em algum momento, inclusive com as projeções, né, para 2026. Bem, eu trago um slide para dar de exemplo para me colocar depois à disposição das senhoras e dos senhores para responder os questionamentos. Vejam quando a gente fala em enxugar despesas. E o decreto ele traz medidas temporárias. Tem colegas do grupo de trabalho de gestão orçamentária aqui. Acredito que eu tenha escutado que a secretária Grégora estava presente. Eu não sei se ela ainda está. Saiu. Eles estão aqui? Estavam. O doutor Felipe Dalpiaz, que integra na condição de adjunto, né, da Procuradoria, e o secretário adjunto Cassina, que também substitui a secretária Grégora, né, e é adjunto ali do grupo de trabalho. A gente começa a avaliar algumas questões que escancaram, de certa forma, que o município vem investindo muito acima do que era comum investir, e que ele precisa de alguns... Quando eu tento ser ríspido, eu falo freios de arrumação. O município precisa reentender qual é o seu tamanho e o que cabe no seu orçamento. Então, por exemplo, a primeira questão que me veio de questionamento foi a questão da roçada, capina e varrição. O contrato ele não é um problema. A questão é que nós temos demanda por muito mais capina, roçada e varrição. É um serviço bem prestado e é um serviço que tem demanda por aumento. E quando a gente acompanha o quadro, e é um serviço que tem viés, ele pode ser limitado nesses momentos, tem outros que não podem. Tem contrato assinado e nós temos dificuldade de ajustar. Esse não é um deles. Então, uma das medidas temporárias é enxugar em 20% o serviço de capina, roçada e varrição. Mas é um serviço que vem crescendo a média de 20% ao ano e vai crescer 20% também em 2026, no patamar que ele vem. Então, quando a gente fala, 2023 foi investido 27 milhões, 2024 32, 2025 39 e agora vai passar de 45. Então, quando a gente fala em enxugar 20% neste momento, temporariamente, nós estamos falando ainda num investimento que ainda é muito maior do que se fazia em 2023.
Nós não estamos falando, nós vamos reduzir serviço? Bom, a gente tem que avaliar a questão de metragem. Nós temos vários dados que a gente tem que empreender. Mas percebam que a gente não está falando em precarizar o serviço. A gente está sugerindo um ajuste porque a arrecadação do município, as receitas, elas não conseguem acompanhar esse crescimento de despesa. Essa é a discussão. Então, nenhum serviço que foi afetado pelo decreto ele está sendo criticado. E, no geral, todos eles têm demanda por aumento. Tem demanda por necessidade. O que acontece é que o município tem que estabelecer a sua capacidade e tem que partir a partir daí. Serviço de contratação de castração de animais, e aqui a gente incluiu também serviços veterinários, né? Porque vem num pacote a análise. 2023, investimento de 1 milhão e 100. 24, 2 milhões e 300. 25, 3 milhões e 300. Ele cresceu no acumulado, aqui tem o acumulado de um ano em relação ao outro, mas no geral ele cresceu 200% nesses 2 anos. A arrecadação do município ela não comporta. Ela pode atender? Pode, mas vai ter que ser reduzido em outro lugar. Ou vai ter que ser otimizado o investimento para se avaliar se o modelo que o município adotou é o melhor. É isso que a gente está avaliando. Então a gente propõe, lá no decreto sugere, 50% de redução temporária, o decreto é temporário. 50% de redução remeteria o investimento para 1,5 milhão de reais, que ainda é quase 50% a mais que em 2023. Então, o decreto ele é de ajustes porque o município está num momento em que ele precisa reenquadrar a sua realidade, a sua capacidade de investimento. E aí eu trago, como exemplo, eu fiz questão de trazer um serviço que sim está sendo precarizado e para o qual nós vamos ter que achar alternativa. Os serviços, aquisição de brita e rocha asfáltica. Desculpa, vereadora. Em 2023 foram investidos 3 milhões de reais. Desculpa, zerou o cronômetro. Eu não estou conseguindo acompanhar. Ok. Se puderem... Secretário Micael, acho que é a compreensão, dada a especificidade do tema, se o senhor precisasse estender mais 5 minutos, não há problema. Também faltam, o senhor tem 10 minutos mais ou menos. Ok, obrigado. Eu concluo antes disso, presidente, obrigado. Então, brita e rocha asfáltica. A gente sai de um patamar de 3 milhões e 500 mil em 23 para 7 milhões e 700 mil, mais que dobra em 2024. 2025 começa a reduzir e no patamar de 2026... desculpa? 2025 continuaram acontecendo aumentos, né, vereador? Então, assim, eu não vou entrar no patamar porque de questão de mérito político que não me cabe. Mas as despesas, elas disparam realmente 24 e elas não param mais. Né? E a gente percebe, é o que eu falei, a condição de calamidade, ela tira muitas travas muitas travas de orçamento do município. Porque a própria lei de responsabilidade fiscal, ela admite investimentos excepcionais para atender uma condição de atendimento à população num cenário em que ninguém conhece e que se entende que se a gente tiver adstrito às travas do orçamento, a população não vai ser atendida. A questão é, nós sabemos trabalhar com isso? Nós não tínhamos tido uma situação assim antes e me parece que no último século, acho que é a segunda vez que acontece, nos últimos 100 anos. Então, essas questões têm que ser avaliadas, né? Obviamente. Mas o município segue num patamar de investimento. Em 2025 ele cai, no que diz respeito, basicamente de respeito ao cascalho. E cai mais ainda em 26. Então, se citar um serviço que é precarizado, esse está sendo precarizado pelo decreto. E nós temos que encontrar alternativas. Porque realmente o investimento vai ser menor do que era em 23. E nós estamos falando de uma cidade que pouca gente às vezes avalia, mas é uma cidade que tem mais de 3 vezes o tamanho de Porto Alegre. Nós temos uma quantidade, eu não sei quanto a gente tem quilometragem de via, talvez o vereador Fiuza, que passou pela Secretaria de Trânsito, tenha uma ideia, né? Mas nós temos muita estrada para atender. E os senhores, inclusive, e as senhoras cobram investimento em relação à infraestrutura de pavimentação urbana. E aqui nós temos uma dificuldade, mas é uma situação temporária que a gente pretende resolver a curto prazo. Locação de veículos de servidores. Eu estou trazendo só demandas que chegaram pessoalmente para mim a partir de pessoas desta casa, tá? De vereadores da casa. Essa foi outra demanda que veio, da questão do corte de locação. Não é que não precisa do serviço. O município, hoje, ele não tem as condições necessárias para fazer o pagamento de mais do que ele está oferecendo. Só que nós saímos também em 23 de 400 mil anuais em locação para 825 mil em 2024 e 1 milhão e 95 mil em 2025. Falamos em corte de 50%. Dá todo o investimento de 23 mais a inflação e mais um pouco. Então,
É isso que nós estamos reavaliando e a equipe propôs medidas adicionais. Eu posso ser desmentido aqui pelo público, presidente. A equipe propôs medidas mais rígidas para que o município conseguisse se reequilibrar orçamentariamente, que não foram implementadas no momento, porque a gente busca alternativas e o município, o Poder Executivo, vai precisar do apoio da casa para conseguir retomar os seus investimentos. O município, nós trabalhamos tanto a Receita quanto a Secretaria de Finanças, que cuida da despesa, né? Nós estamos trabalhando num pacote de medidas para retomar o equilíbrio fiscal. Porque nós, no momento, a gente sai de uma situação excepcional de investimentos, eu vou indo para a conclusão, e o município de Caxias não é um município que tem o viés de se endividar. E, historicamente, nunca assumiu essa condição. E não é uma boa condição. O município, neste momento, ele vai precisar de aportes financeiros, que vão depender da aprovação da casa, inclusive. Os senhores vão avaliar tudo, vão questionar tudo que tiver que ser questionado. Nós teremos que prestar os esclarecimentos. A equipe também está à disposição, e eu tenho muita segurança em relação à equipe da Secretaria de Finanças e da equipe da Secretaria de Receita, que acompanha também. Mas nós vamos ter que propor uma série de medidas e que vão envolver, inclusive, a busca por financiamentos, inicialmente, para que não despenquem os investimentos do município. A população se adaptou a uma quantidade de prestação de serviços que o município nunca tinha oferecido e que não tem condições de manter, se não promover algumas medidas estruturantes e sistêmicas, né, de ajuste. Então, eu espero, e eu vou me colocar à disposição, apesar das divergências, eu espero continuar contando com a casa para que a gente consiga implementar as medidas de solução que o município precisa para retomar o equilíbrio fiscal. Porque o endividamento a longo prazo também não é uma solução. E não é essa a proposta que o município vai adotar. Nós vemos, é uma questão que eu discutia, inclusive, com outro colega secretário. Nós vimos recentemente a situação da União, a dificuldade que a União tem, e não é um governante ou um outro, são todos de promover o equilíbrio. A União, que ano passado, pelos levantamentos que são publicados, pagou cerca de 1 trilhão e 100 bilhões de juro de dívida pública, sem amortizar nada. Isso dá mais de 5 mil reais por habitante desse país, por cidadão do país. Se esse valor fosse distribuído para a população, Caxias receberia mais de 2 bilhões e meio da União, que foi pago de juro para investidor e para banco. Então, o endividamento também não é o melhor caminho. Nós não conseguimos sair desse processo. Ele é ruim. Mas nós vamos ter que buscar algumas linhas de financiamento agora para o município não travar investimentos e para continuar desenvolvendo a economia. A arrecadação vem... Oi? A gente não tem essa definição ainda, vereador Iago, porque nós ainda estamos fazendo levantamento de contrapartidas, inclusive. Hoje o município tem uma estimativa do déficit projetado, sem nenhuma medida de contenção e projetando o aumento das despesas no mesmo patamar que veio nos 2 últimos anos, nós temos uma projeção de déficit que ultrapassa os 200 milhões para este ano, sendo 90 milhões só na saúde. Então, essa é a nossa conta. Então, hoje, se a gente não promover ajustes e não buscar algumas medidas de financiamento, hoje faltam, por exemplo, 90 milhões para bancar. O recurso da saúde ele acaba muito antes do fim do ano. Tem. Obrigado, vereador Libardi. Então, senhores, eu vou me colocar à disposição, mas eu quero dizer que a nossa proposta é essa. A nossa proposta é, houve um desarranjo em algum momento, os valores foram investidos, os serviços são esses, o município quer retomar investimento e tem que investir também nas questões relacionadas à infraestrutura e o município precisa prosseguir com investimentos que fomentem o desenvolvimento econômico, acima de tudo, porque a arrecadação do município vem crescendo o que cresceu e cresce muito, e Caxias é referência no país, né, em relação ao trabalho da Secretaria da Receita, e tenho certeza que em relação ao trabalho da Secretaria de Finanças vai se tornar também uma referência, por conta das medidas que vem adotando e que encontraram eco nesta casa. Porque os vereadores, nada do que foi implementado, que promoveu a cidade e que evidenciou Caxias no cenário, inclusive, da reforma tributária, sendo Caxias um dos 27 municípios que falam pelos 5.569 municípios nesse país, aconteceu sem passar por aqui. Então, tem pessoas que já estavam aqui, tem pessoas que entraram ano passado e, independentemente da questão de opinião, trabalham pelo bem da cidade e é com isso que a gente conta para passar por mais esse período de dificuldade e que a gente espera que não perdure por muito tempo. Sim, eu quero falar também, eu vou falar aqui da situação da Secretaria da Cultura,
porque houve um questionamento, né? Só quero trazer aqui um dado que eu acho que eu não projetei, que foi publicado hoje, por acaso, eu não sei em que veículo de informação, mas me mandaram, até no contexto de saúde. Pioneiro publicou o dado da quantidade de novos empreendimentos em Caxias, porque Caxias é uma cidade, nós estamos com uma dificuldade financeira, mas a cidade de Caxias não tem um problema de saúde econômica. E isso se evidencia no fato de a arrecadação continuar subindo. Então, Caxias é uma cidade economicamente muito viável e próspera. Ninguém está num contexto de facilidade, porque nós passamos pelas mesmas ondas de dificuldade que passa, né, o cenário, por conta do cenário global, né, das guerras, cenário nacional, cenário estadual, de dificuldades, mas a cidade tem saúde econômica. A nossa questão é viabilizar novamente financeiramente a cidade. A cidade, ano passado, teve uma criação de mais de 16 mil empresas, das que vieram e das que se criaram. Terminaram ou saíram cerca de 9.800, então houve digamos assim, um número maior de empresas em relação ao início do ano, de mais de 6 mil empresas. É uma informação fácil de localizar, porque ela é do governo federal, é só digitar no Google painel de empresas, tem os dados. A gente trabalha muito a questão da região, né? Não só a questão da cidade. Nós temos um grupo criado para desenvolver a economia regional e aqui da região metropolitana da Serra, dos secretários de Fazenda da região, né? Inclusive, nós temos os dados atualizados até março. Só até março surgiram 2.000 empresas a mais em Caxias que saíram. E são situações que a gente traz à tona para mostrar que o nosso contexto ele é de dificuldade, mas não é um contexto de não ter solução, porque a cidade é próspera, né? Em relação à Secretaria da Cultura, eu gostaria de falar, eu vi que o decreto ele gerou muita discussão e houve razão nessas discussões, porque o decreto não é absolutamente claro quanto à situação da restrição de despesas nesse período temporário. Em relação à Secretaria da Cultura, o que está definido? Não houve corte de investimentos, houve uma movimentação do pessoal do coro, da orquestra, que não passou por cortes. Houve um corte, sim, na questão das horas extras e tem que haver um ajuste, mas por necessidade. Não é porque o serviço não é necessário, é por necessidade financeira. O município hoje ajusta as contas para manter todos os pagamentos em dia, inclusive os do salário. Essa é a nossa condição. Então, as secretarias da Cultura e do Turismo são secretarias, inclusive, que nós temos que trabalhar para melhorar o orçamento dessas secretarias, que ele é ínfimo. E o Turismo é um exemplo de uma secretaria que está trazendo muitos recursos para o município, com um investimento que já é mínimo, mas neste momento também passa por algumas questões relacionadas a ajuste de hora extra. Então, a Cultura acho que é a única secretaria até agora também que houve uma deliberação, né, até pelos contratos assinados com a Casa da Cultura, de que ainda vai manter algumas horas. Todas as secretarias vão ter algum impacto, mas término de serviço e essas situações, isso aí nunca foi discutido, nunca foi definido, nunca saiu do grupo de trabalho. Essa situação ela vem das dúvidas que o decreto gera, porque foi redigido e, obviamente, tem muitas questões que pelo decreto não são respondidas. E eu me coloco à disposição. As respostas que eu tiver, a partir de agora, eu fico à disposição dos senhores e das senhoras para dar. Muito obrigado a todos. Obrigado novamente à equipe que acompanha. Peço a palavra, presidente. A palavra está à disposição. Obrigado, secretário. A palavra Peço está à palavra. disposição. Peço a palavra. Peço a palavra, vereador. Peço a palavra. Vão ter que pedir tudo de novo, porque Peço eu não a terminei palavra, de falar. Só um momentinho. Vereadores, só um momentinho. Tinha uma questão por gentileza. orçamentária, só que eu sabia, não sei se... A palavra está à disposição das senhoras e senhores vereadores para suas manifestações pelo tempo de até 5 minutos. Peço a palavra. Só um pouquinho, uma questão de ordem. Eu pedi por aqui, pelo sistema. O pessoal do sistema pediu para fazer via oral. Ah, bom, Via eu não sabia, eu microfone. pedi pelo sistema. Peço a palavra. Então, gostaria de ser Peço a palavra. considerado isso aí. O senhor quer falar, vereador Cláudio? Vereadora Andressa Marques quer falar também? Peço a palavra. Com a palavra, vereador Caleb. Primeiramente, saudar todos os presentes aqui, saudando o secretário Micael, todos os servidores que estão conosco aqui também nessa oportunidade. Agradecendo a sua vinda, secretário Micael, que foi uma convocação desta casa, em que pese o fato do senhor também
poder vir de maneira espontânea, como já tivemos o caso do próprio Milton, que vem em razão da Codeca, mas os colegas julgaram importante a convocação, então assim, a base do governo também votou para que isso acontecesse, né, em unanimidade, importante que se registre isso, porque, de fato, a prestação de contas, as explicações são muito importantes. Me chamou a atenção hoje pela manhã, eu li a mesma matéria que o senhor trouxe aqui sobre a abertura do CNPJ na nossa cidade, o que demonstra que, mesmo com os cenários econômicos adversos que o país, de modo geral, enfrenta, né, e eu tenho dito isso aqui nessa casa, que não é um privilégio de Caxias do Sul, o aspecto econômico que o Brasil enfrenta, isso é uma realidade que a gente vê de norte a sul, leste a oeste do país, nós demonstramos que sim, Caxias vai acima da média nacional no que diz respeito à abertura de CNPJs, e cerca de 80% destes, de acordo com o número aqui da Sala do Empreendedor, são frutos do microempreendedor individual, que ao fim e ao cabo é aquele trabalhador que estava numa informalidade e conseguiu ingressar no aspecto de formalidade e que contribui com a cidade, com o seu trabalho, gerando riqueza, gerando renda e etc. Né? E ao mesmo tempo tendo a coragem de empreender num país que tem tantos desafios. O senhor trouxe algo aqui que eu gostaria de reforçar, de que é o aspecto do momento em que o governo está, o momento em que o município se encontra, comparado versus, né, a realidade de inviabilidade econômica ou não da cidade. Nós conversávamos que existem municípios que estão acostumados a entrar e sair de um empréstimo, né? Não saíram de um empréstimo e estão ingressando em outro. O que não é a realidade de Caxias do Sul nesse instante. Né? A cidade não entrou nesse aspecto, em que pese o fato de nós termos cortes que são necessários, frutos deste decreto, para tentar colocar a casa em ordem, né? Organizar entre os próximos 90 a 120 dias, porque é um ajuste das velas da embarcação, vamos assim colocar uma linguagem figurada. Mas de que isso não significa uma inviabilidade econômica da nossa cidade, porque a cidade sim tem saúde financeira e ainda tem saúde econômica, talvez não tenha dinheiro para se fazer o que se pretende nesse instante, mas não significa uma inviabilidade total do município. Então, acho que precisa ficar muito claro isso e reforçar mais uma vez de que a sua vinda aqui demonstra esse compromisso do governo em trazer explicações, o que poderia ter sido feito, como eu disse, a convite, a uma visita ilustre, como aconteceu, inclusive, com o Gustavo, que esteve aqui, a meu pedido, junto com a Casa Civil, para que nós conversássemos, apresentássemos o projeto para os vereadores, projeto esse que vai ser discutido nas comissões, tratado no plenário e etc. Mas lhe parabenizar por trazer os números aqui. É importante nós olharmos, né, com atenção e entendermos este momento que a gente atravessa com vistas a 3 ou 4 meses à frente, nós conseguimos retomar o que vinha se fazendo e Caxias, de fato, retomar aquele crescimento por ordem e investimento por ordem do município. Contando, claro, com a ajuda de empreendedores, da comunidade, de modo geral, mas é muito satisfatório ver que, do contrário do que muitas vezes se diz, que Caxias está perdendo empresários e que Caxias está... que outras cidades à nossa volta estão ganhando, pelo contrário. Aqui é demonstração de que existem pessoas que moram na cidade e estão empreendendo, é da nossa cultura, da nossa cidade isso. A média é de 3 a 4 vezes mais empreendedores na região da Serra Gaúcha, né? Não só de Caxias, mas toda a Serra Gaúcha, dentro a nível de estado e a nível nacional, que demonstra um aspecto cultural também, de nós termos essa predisposição ao empreender. Então, parabenizar a população como um todo e agradecer a sua vinda mais uma vez aqui por nos trazer esclarecimentos nessa oportunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Uma questão de ordem, presidente. Só esclarecimento da mesa, se o secretário Micael responderá ao final. Ao final. Perfeito, muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Fontinel. Obrigado, senhor presidente. Secretário Micael, é sempre uma honra recebê-lo aqui e a sua profissionalidade sempre agradou muito essa casa e continua agradando. As minhas perguntas, elas são bastante simplistas, sabe? A questão que o senhor colocou ali dos gastos ali das castrações, né? Eu não sou um profissional na área, mas as castrações, elas não deveriam, com o passar do tempo, diminuir ao invés de aumentar? Porque se a gente vai castrando os animais, automaticamente eles não se reproduzem. E, em teoria, deveria diminuir, não aumentar. Essa eu acredito que seja uma pergunta óbvia, né? A questão da brita, né? A questão da brita é uma questão que não diz respeito ao senhor, mas que é justo que eu me manifeste aqui, que eu deixe a todos saberem qual é que é a minha posição, né? Que a brita, se a gente quer economizar, a gente não tem que comprar. A gente tem que produzir.
A gente tem que produzir a brita. Eu só quero deixar... Eu sei que não é nada com o senhor, mas eu tenho que deixar registrado. Se a gente quer economizar na brita, a gente tem que produzir, não comprar. E eu não entendo por que em 6 anos, até o presente momento, não foi feito nada na questão de começar a produzir a brita. Porque antigamente nós tínhamos um britador em cada distrito e não se precisava comprar uma pedra. Então, essa é uma questão. E a questão do endividamento, né, que o senhor colocou ali, que a gente entende, né, que o município faz tudo o possível para não se endividar, porque se endividar não é uma coisa positiva, a gente sabe disso. Mas eu não vejo nenhuma grande empresa que se desenvolveu, né? Realmente, vamos falar dos nossos orgulhos aqui, né? Randon, Marco Polo, Fras-le, enfim, as grandes empresas, né? Sem investimento. E o investimento, se você não tem o dinheiro, você tem que buscar o dinheiro para fazer o investimento. Então, eu acho que adquirir uma dívida para fazer um investimento que depois vai te trazer lucratividade, não é endividamento, é investimento. Por exemplo, se a prefeitura agora fizesse um empréstimo para colocar o britador para funcionar, ou os britadores, como tinha uma vez para funcionar, que não seria uma fortuna, porque nós temos um britador novo parado lá enferrujando, né? Se ela fizesse isso, daqui a 6 meses, essa dívida já começaria a se pagar por conta própria. Não precisaria mais comprar. Então, são coisas que me entristece ver o senhor e a sua excelente equipe, né, se empenhando ao máximo, dando suor da camisa para encontrar a solução, porém não tendo uma contrapartida do outro lado para que as coisas se resolvam. Então, eu só queria deixar registrado aqui qual é que é o meu pensamento em cima dessas coisas que estão acontecendo aí. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador Fantinel. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Bom, desculpa, nada contra ao Micael, e acho que a gente está aqui numa discussão política, né? Mas a gente ouviu muito tempo reclamação do governo Guerra, depois veio a pandemia, agora é enchente, então é impressionante, sabe? Eu acho que nós estamos quase começando a se comparar do governo Guerra desse jeito, porque assim, com todo respeito, vou tentar fazer perguntas objetivas, mas confesso que é meio difícil. Quando a gente fala enchente, por exemplo, o problema não é a natureza, só a natureza. Todo mundo já sabe o que está acontecendo com o planeta Terra. Agora, quais os planos de prevenção e de recuperação do que aconteceu para não acontecer novamente? Outro dia, eu e o vereador Lucas fomos lá na aldeia de Forqueta, caminhamos horrores por dentro da mata para ver um riozinho lá, que caiu uma pontezinha onde eles vão fazer a colheita de uva, que eles não conseguem mais passar, porque não foi arrumada até hoje. Estou falando uma coisa específica lá de 40 pessoas indígenas ainda, que são capazes de... Bom, isso aí não importa. Mas falo do Reulon, falo de Galópolis, falo de várias coisas. O que o governo está fazendo, então, além de só cortes de gasto, para evitar que aconteça de novo isso? Ou talvez parece que precisa uma desculpa para depois ficar dizendo que não tem o que fazer. Isso é uma pergunta, talvez fuja um pouco ao Micael, mas, enfim, é importante a gente saber. Quando a gente fala da cultura, eu não vou aprofundar as perguntas que eu quero fazer da cultura, porque eu não teria tempo, mas, de qualquer maneira, a gente está fazendo também um pedido para que a secretária venha aqui, porque tem muitos itens que não vai ser contado nenhum evento, mas não vai ter hora extra. Então, os eventos da cultura vai ser quando? Se de noite é hora extra e final de semana é hora extra. Eu estou sabendo que a orquestra foi cancelado, um evento que seria, se eu não me engano, dia 17, foi marcado para o dia 24, no meio ali do feriado, um domingo de manhã, sabe aonde? Ali naquela casa onde a orquestra, na casa 2, onde a orquestra ensaia. Eu disse, beleza, porque domingo de manhã tem o café da manhã para a população em situação de rua ali pertinho, eles vão poder ir lá assistir, porque é um lugar
que não vai ter público, não vai ter nada. Eu não entendi essa situação. Por quê? Porque de tarde ou de noite ou em outros horários talvez não possa pagar hora extra. A da cultura seria muitas questões. Eu quero dizer que a Fran falou aqui antes, tem milhões do PNAB depositado na conta. Por que não faz os editais? Ajudaria talvez os artistas trabalhadores da cultura. Em relação a novas nomeações, o serviço público de Caxias está caindo aos pedaços, porque tem poucos servidores em todas as áreas, em todas. Inclusive nas autarquias poderia ter mais. A minha pergunta é, o decreto diz que serão chamadas nomeações para as exonerações, para as licenças, enfim. Isso vai ser feito à risca? Porque eu fui falar e fui muito bem atendida pela secretária Grégora e eu mostrei para ela, tem cerca de 25 fiscais de trânsito na idade de se aposentar, enfim, só nesse próximo período. E tem mais de 11, se eu não me engano, com mais de 30 anos. Vão ser chamados fiscais de trânsito, que vai vencer agora o concurso, ou a gente vai gastar mais em outro concurso para chamar fiscais de trânsito, sei lá quando. Por fim, que está acabando meu tempo, eu queria perguntar, Micael, não tem secretário... Secretário, eu queria te perguntar, não tem data, pelo que eu vi ali no decreto, previsto, prazo. Tinha visto, talvez, em algum momento, que era 90 dias, mas, assim, o servidor, e eu falo isso porque eu sou servidora, não vai ter mais nada, né? Não vai ter licença, não vai ter licença-prêmio, não vai ter nada. Mas, até para o trabalho das secretarias, todas as secretarias, precisa ser feito um plano. Tá, vai ser por 3 meses, então agora a gente vai ter isso aqui para fazer o serviço público que a gente faz. Mas depois de 3 meses, nós vamos seguir como era antes, não melhorar, mas como era antes. Mas qual o planejamento que se tem nesse prazo para que as secretarias possam realmente cumprir a sua função e entregar um serviço público de qualidade para a população, porque aqui a gente não está defendendo o servidor, a gente está defendendo o serviço público. Portanto, é para toda a população, porque toda a população caxiense usa os serviços públicos. Obrigada, secretário. Presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Em razão do extenso número de inscritos e em razão do adiantar da hora, vou requerer a Vossa Excelência que coloque em votação a prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Defiro o seu pedido, vereador Cláudio. Em votação, a prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Vereador Aldonei Machado, como vota? Encerrada a votação, a prorrogação da sessão foi aprovada por 14 votos favoráveis, com os votos favoráveis do vereador Caleb Garbim, Sandro Fantinel, Rose Frigieri, Estela Balardim, Iago Morandi, Daiane Mello, Andressa Marques, Cláudio Libardi, Zé D'Ambros, Sandra Boneto, Andressa Malman, Pedro Rodrigues, Aldonei Machado e Tenente Cristiano Becker, e a ausência dos vereadores Elisandro Fiuza, Lucas Carenato, João Ues, José Abreu Jack, Juliano Valim, Marisol Santos e, em representação, Capitão Ramon. E a vereadora Marisol em representação também. Obrigado, vereador Cláudio e Ricardo. Com a palavra, seguimos a sessão, com a palavra a vereadora Estela Balardim. Por gentileza. Bom dia, secretário Micael. Muito obrigado pela sua presença na sessão, de prontidão, de forma tão rápida. Eu acho isso muito importante. Eu quero tratar de assuntos
mais voltados para a questão da cultura, mas eu não posso deixar de trazer uma questão da saúde, que será impactada diretamente por esse decreto. Nós temos nas nossas equipes de estratégia da família, em todas as nossas UBSs, uma falta muito grande de técnicos de enfermagem, que são responsáveis pela maior parte dos procedimentos dentro das nossas UBSs. Nós estamos num momento de processo de implementação do ESUS, o que também requer muito a necessidade do trabalho desses técnicos, e a gente não tem nenhum concurso vigente. Então, a gente tem a falta de profissionais, não tem profissionais para chamar, e tem uma necessidade muito grande. Quando a gente fala da saúde, de toda a situação da saúde, se a gente tem uma atenção básica fortalecida, a gente consegue ter uma melhora nos resultados. Então, eu gostaria de saber como que está essa questão para o concurso de técnicos de enfermagem, que é tão necessária. Foi passado, inclusive, pela diretoria de atenção básica essa necessidade. Então, é uma necessidade que surge, inclusive, dentro do governo. Não é apenas nós da oposição que trazemos. Em relação à questão da cultura, a gente sabe que os estudos demonstram que R$1 investido na cultura retorna praticamente R$8 para as receitas do município. Então, o investimento na cultura, ele retorna positivamente, mas, atualmente, é 0,58% do orçamento, então não chega a 1%, é um investimento muito precário, muito ínfimo, e eu gostaria de saber quais que são as medidas que são pensadas para além do decreto, para além desse momento, sabendo que a gente pode conseguir muita receita com a cultura, que a gente pode promover muitas ações de políticas públicas utilizando a cultura e que isso retorna positivamente, financeiramente, para o município. Quais que são as ações que estão sendo pensadas? A gente também tem um recurso do PNAB, que é um recurso de 3 milhões, que, como está parado nos cofres da prefeitura, já rendeu 80 mil. E por que esse recurso ainda está parado? Por que não foram lançados os editais? Qual que é o objetivo da prefeitura em segurar esse recurso? E por que a gente ainda não tem esse investimento e essa rotatividade desse valor importantíssimo para a cultura nas ruas? Gostaria de reforçar uma questão que a vereadora Rose falou. Quando a gente diz que não vai haver cortes na cultura, a gente não está sendo 100% honesto com as pessoas. A partir do momento que não poderão ter horas extras, os espaços culturais que são utilizados nos finais de semana e à noite, que são quando as pessoas não estão nos seus horários de trabalho, não poderão ser utilizados, porque não estarão abertos. Então, o coro, a orquestra, a Companhia Municipal de Dança irá continuar atuando, mas irá ensaiar para qual espetáculo? Se os nossos espaços, se os nossos equipamentos de cultura não estarão em funcionamento. Então, acho que é importante a gente olhar para o impacto que isso vai gerar para a questão da saúde. Reforço ali a questão dos técnicos de enfermagem, que já é algo deficitário no nosso município, que está causando muitas dificuldades nos atendimentos da nossa UBS, mas também deixo esses questionamentos relacionados à questão da cultura e do PNAB, que não tem relação direta com o decreto, mas que, com certeza, está sendo tratado pela Secretaria da Receita, e eu acredito que vocês consigam nos dar uma luz do porquê que esses recursos ainda não foram investidos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Agradecer também a presença aqui da assessoria do deputado estadual, capitão Martim, Leonardo Endres. Obrigado pela presença. Com a palavra, vereador Iago. Presidente, só para começar, só deixa eu pegar meu celular aqui, só um minutinho. Só garantir o tempo dele. Obrigado. Com a palavra, vereador Vou começar pela... Eu vou fazer sentado aqui que fica melhor para eu ler aqui. Começar pelas palavras do nosso enviado aqui da prefeitura. Primeiro, dizer, irmão, que tu sabe, eu te disse uma vez que se o Scalco fosse prefeito, eu levantaria teu nome para continuar no cargo que tu ocupa.
tu e a tua equipe, que para mim vocês fazem um excelente trabalho, tá? Mas onde que eu vou divergir de vocês? Porque quem tem que ir atrás do dinheiro não é vocês. Vocês têm que administrar o dinheiro que já está ali. Então, não é culpa de vocês os problemas na cidade, na minha humilde visão. Só que o senhor fala que não me cabe mérito político. No momento que o senhor entra nessa casa aqui, acaba cabendo, né? Porque isso aqui é uma casa política e o cargo que o senhor ocupa vem de um político indicado que, na época de campanha, tem solução para tudo. Então, sim, é um fato político. Também o senhor fala que a gente deve achar uma alternativa. Eu venho aqui achar alternativa para o senhor. Vocês falam também que todas as cidades vão mal. Eu discordo. Estou em contato com um vereador lá de Joinville. Também teria Serra, lá no Espírito Santo. São 2 cidades mais parecidas com Caxias do Sul, com a mesma população. Mas eu vou indicar Joinville, que o pessoal vai conhecer. Lá, eles têm algumas coisas que eles fizeram, né, para melhorar. Por exemplo, em 2022, a Prefeitura reduziu a alíquota de 5% para 2% na área de serviços e diversão, lazer e entretenimento, o que beneficiou o setor de eventos e turismo. Com a medida, a arrecadação do ISQN passou de 2,5 milhões de 2021 para 8,7 milhões em 2025. Também eles abriram 133 mil empresas, né? A cidade concentra cerca de 8,6% das empresas do estado. Só cresceu, né, o polo industrial também. E também a gente teve grandes empresas negociadas, que aí entra o que eu falo que não é culpa dos senhores ou dos senhores que trabalham ali na secretaria. É dos políticos que devem ir atrás de empresas e trazer para a cidade. Lá entrou empresas como a Tupi, a Nidec, a Tigre, a Whirlpool, a Brastemp, a Consul e a Chus, né, onde acabou estourando a arrecadação da cidade e trazendo dinheiro para o município. Diferente daqui, que cerca de 10, 15 empresas grandes foram para a Farroupilha. Então, eu trouxe 2 soluções para vocês. O turismo, tá? Que a hotelaria não para de crescer, né? E aí eu não vou mandar a gente imitar Joinville, eu vou mandar a gente talvez imitar Gramado, né? Que a gente teve cerca de 9 milhões de turistas e só cresce cada vez mais. Ah, mas lá é diferente. Não, não é diferente. O chocolate, toda aquela magia do chocolate pertencia a Caxias do Sul, a Ana Rec. Lá iniciou essa questão e a gente acabou perdendo para outra cidade, que é Gramado e Canela, e aí a gente perde muito. Então eu trouxe 2 soluções para o pessoal ali. A questão do turismo e a questão de trazer empresas para cá. Então, eu acredito que o turismo não pode ter a verba, salvo engano, de 1 milhão, 2 milhões. É só fazer um estudo, trazer para cá, para essa casa, que eu sou o primeiro a defender dinheiro para o turismo. Mesmo que o pessoal ache que tem que ir para a saúde, eu vou defender porque eu sei que isso vai trazer muita arrecadação para o município. Então, o que eu peço dos senhores, também o vereador Caleb aqui, ou o senhor falaram que a gente está crescendo, né? Beleza, eu entendo. Mas aí fica a pergunta, comparado a quem? Em que velocidade que a gente está crescendo? Por exemplo, aqui o senhor fala também 90 milhões na saúde e tal. A gente deve achar uma alternativa. Eu já falei que não adianta vocês ficar falando do dinheiro que a gente gasta na saúde enquanto o prefeito não vir e der uma coletiva e explicar isso para a população. Porque aí é um problema que a população não sabe que tem. É igual quando eu ia mal numa prova, vereador Lucas. Eu ia mal e quando chegava na minha vez lá, a professora me pediu porque eu fui mal, ou minha mãe, e eu dizia porque na aula eu não estudei isso aí, mas por que não me avisou antes? E aí ficava aquela falta de comunicação. Então, se a cidade está indo mal, o prefeito tem que botar a cara e dar uma coletiva. Quando ele fizer isso junto com o secretário de saúde, eu tenho certeza que aí eu vou até parar de bater nessa questão. Mas enquanto ele não explicar, vira público, vocês explicando não é a mesma coisa. Ele deveria botar a cara, como o Abílio faz, como o cara lá de Sorocaba faz, como vários outros fazem, como o prefeito Diogo de Bento faz. Então não adianta, enquanto ele não botar a cara, para mim esse argumento não adianta ficar dizendo que a gente dá dinheiro para a saúde, vereador Fantinel. Se ele não se opõe ao governador que ele apoiou. Primeira coisa, então, ele que peça para o governador mandar mais dinheiro, se tem essa desculpa da saúde. Então, risquem isso aí das desculpas de vocês, tá? Mas eu volto a falar, vocês fazem um excelente trabalho. O que está faltando para mim é os secretários lá, tirar um pouco dos amigos. Não adianta, o cara tá aí o Melete, veio aí, sentou hoje, é sempre os amigos junto. A gente tem que botar na balança a amizade e o negócio. Não dá para misturar as coisas, a gente tem que fazer o negócio andar, daí não adianta ter os mesmos. Aí tava o Cassina aqui, Cassina com todo o respeito, mas não adianta vocês estarem lá entre amigos e o troço não andar. Tem alguma coisa errada, porque agora diz que a cidade está quebrada, mas quem era o outro prefeito, e eu gosto e admiro a história dos senhores, vocês já fizeram bastante coisa, mas eu acho que agora está na hora de nós pensar em coisas diferentes, fazer as mesmas coisas e esperar que vai mudar, para nós estar vendendo o estacionamento, daqui a pouco está vendendo até a Câmara de Vereadores, aí fica difícil, né?
tirem 15 dias. Nós, vereadores aqui da oposição, autorizamos. E há 15 dias em Joinville para o pessoal aí aprender como faz. E vocês, das finanças, continuem assim, que eu sei o trabalho que o senhor faz. O senhor teve algumas ideias que pararam de taxar o contribuinte, até melhorou para a população, né? Vários cortes de gastos que beneficiaram a população. Então, eu só tenho elogio para o senhor. Mas eu acho que falta mais da parte deles. Mas o senhor é enviado aqui, tive que desabafar para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Micael, Francis, equipe que acompanha aqui, né? Primeiro, parabenizar o trabalho do secretário Micael, né, que fez já história já na Receita e agora vem para a gestão para também tentar organizar a situação do governo, né? Mas também concordo que, por mais que o senhor é técnico e defendo, né, que o senhor esteja trabalhando ali, enfim, a questão aqui é muito mais política, porque a gente tem as nossas indagações sobre, né? E concordo com o senhor quando fala da questão de 2024, toda a questão da enchente, né? Porém, a gente tem um outro fato em 2024, que é a campanha eleitoral. E isso, para quem convive na questão da política, a gente tem uma prefeitura que trabalhou incansavelmente para se reeleger, uma gestão que trabalhou incansavelmente para se reeleger, inclusive com diversos serviços acontecendo na cidade durante o período, falando do dinheiro em caixa e falando que seria possível governar, né, muitas vezes com propostas que ainda nem foram colocadas, né, em ação, que é a questão da mãe canguru, que é recurso para famílias e tantas outras coisas que a gente vem falando aqui por diversas vezes. Então, isso tira um pouco da parte da enchente, porque houve uma eleição no meio disso tudo e a gente ficou à mercê, então, de propostas, muitas vezes, né, enganosas, que a população está aguardando. Mas vamos falar da questão de perguntas. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Se há um recorde em arrecadação, e a gente sabe que houve um aumento significativo na arrecadação, a gente pode dizer que há um recorde de gastos dessa prefeitura? Licitações, como a questão da policlínica, por exemplo, que ela vai passar agora, porque ela foi suspensa pelo TCE e tudo mais. Passará pelo comitê gestor de modo que a obra se concretize, tirando todas as obras que estão em andamento ou previstas? É uma pergunta sobre a licitação da policlínica. Tendo em vista o decreto prevendo a revisão dos contratos, redução de gastos, os pagamentos do município, como, por exemplo, da Codeca, terão impacto no tempo de pagamento dos empenhos? Porque é a situação da Codeca que fala que o déficit muito foi pela questão da demora nos pagamentos. E a questão das emendas parlamentares. Muitas das emendas parlamentares que vêm ao nosso município são créditos extraordinários que ficarão inviabilizados. Suspensas, né, no tempo do decreto. O município receber o recurso e necessita de uma contrapartida, ou então perderá os projetos, porque a gente fala que as emendas, muitas coisas precisam de contrapartidas e pelo decreto elas estão suspensas. É uma outra pergunta. E para finalizar, o senhor disse que houve outras sugestões, inclusive da equipe, para a redução de custos, né, de despesas. Foi pensado no cortes de CCs, cortes de verbas em questão a secretário adjunto ou, né, toda essa parte, ou não foi pensado? Essas são as minhas perguntas para o senhor. Mais uma vez, parabenizar o seu trabalho técnico, né? Mas aqui é uma casa política, a gente precisa falar de situações que impactam na vida das pessoas. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui de casa. Primeiramente, secretário Micael, agradecer a sua presença, agradecer a presença do Francis, da equipe toda. E eu queria começar dizendo isso, né, que é uma boa equipe, um bom secretário, né, num governo ruim, né? Então, fica difícil, de fato. Eu imagino, né, como que é para vocês
estar nessa situação. Mas o que eu queria começar perguntando era justamente isso. Porque vocês, né, eu fico pensando assim, enquanto técnicos, enquanto pessoas que compreendem, né, o orçamento da nossa cidade. Olha-se para o orçamento ali, ele bruto, e se decide o que se olha e vê o que dá para diminuir, o que dá para tirar, o que não dá para tirar. Mas eu queria saber quais os critérios para decidir que essas áreas seriam as cortadas. Porque tem que ter critério, né? E eu queria chamar a atenção para isso. Tem decisões de gestão de quem olha o orçamento e vê onde dá para diminuir, mas tem decisões políticas do que dá para mexer e do que não dá para mexer. Eu estava fazendo cálculos antes da gente te ouvir, Micael, e nós gastamos ao todo, tá? De 24 a 28 são os cálculos. Em secretários adjuntos, 14 milhões. Em CCs ao todo, gente, 168 milhões. Tá? E em comunicação, 40 milhões. CC, secretários adjuntos e comunicação, dá ao todo 222 milhões no orçamento da nossa cidade em 4 anos. E não tem previsão disso nas decisões ali. Então, poxa, diminuir roçada. O vereador Sandro Fontinel falou sobre a questão das castrações. Mas já existe uma demanda represada. Então, na verdade, deveríamos ter mais ainda. E aí se colocam áreas que são essenciais, que são básicas da nossa cidade, e a gente não vê outras, como, por exemplo, CCs, que dá mais de 160 milhões, quase 170 milhões em 4 anos. Né? Então, primeira coisa que eu queria entender, qual foi o critério do grupo para definir as áreas em que houveram os cortes. Né? Segunda questão, a estimativa, o orçamento que nós tínhamos, que nós temos e o orçamento que a gente quer chegar. Quanto nós vamos economizar com essas medidas? Né? Porque, bom, nós queremos chegar a algum lugar. O prazo do decreto são 90 dias. Onde nós queremos chegar depois dos 90 dias? E quais as medidas que a gente prevê enquanto município para que a gente possa construir alternativas? Porque estava olhando o decreto e ele prevê, por exemplo, a revisão das questões dos aluguéis. A gente já fala dos aluguéis e aqui diz que a meta é diminuir 25%. Como diminuir 25% se a gente não utiliza prédios, como a gente tem dito a própria Maesa, né? Que já deveria estar a Secretaria da Educação lá. Então, eu queria saber o que vocês estão fazendo para, por exemplo, diminuir essa questão dos aluguéis e quais as outras perspectivas, né? Terceira questão, já estou indo para o final, é sobre a questão do pedido de retificação que ainda está em análise por parte do Tribunal de Contas. Né? Se vocês entrarem no site da Secretaria da Fazenda Estadual, ainda está não habilitado o município de Caxias do Sul. Eu queria saber se essas medidas elas servem para isso, né? Para tornar o município habilitado, e eu queria saber em que isso está impactando o orçamento da nossa cidade. Se a gente está deixando de receber algo, obviamente está impactando, mas eu queria entender concretamente em que, e se essa questão da não habilitação junto ao Tribunal de Contas né, isso tudo que a gente está vendo no decreto é consequência disso. E eu queria entender, Micael, o porquê o nosso município chegou nessa... Por que nós não estamos habilitados? O que aconteceu ou o que não aconteceu para a gente chegar nesse ponto? Porque se a gente for olhar municípios do porte de Caxias, do Brasil e do Estado, Caxias do Sul é a única que está passando por esse problema. Então, de fato, pode ser considerado um crime de responsabilidade, já que nós não estamos atendendo a lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, gostaria que tu trouxesse mais algumas informações sobre isso. E, para finalizar, nós temos, né, entre todos os problemas que nós estamos apresentando aqui, nós temos a questão, inclusive, da Codeca, que quem deve para a Codeca, na maior parte, é o município. Né? O município está pretendendo pagar a Codeca. E como que a gente está procurando, pensando, planejando resolver esse problema? Porque nós temos a principal empresa de coleta de resíduos do município, também de infraestrutura, que no momento está com problemas graves, segundo informações da prefeitura, porque a própria prefeitura não paga. Né? Então, eu falei aqui de outros lugares que a gente poderia retirar, que a nossa bancada já defendeu isso. Falei aqui sobre os critérios do grupo de trabalho para decidir as áreas. Falei sobre a lei de responsabilidade e o fato de estarmos, né, sem
a habilitação do Tribunal de Contas e também falei da estimativa de economia que vocês estão prevendo, porque eu acho que quando a gente toma uma medida dessas, né, isso tem que estar claro, e eu queria finalizar dizendo isso, Micael. Tenho muita segurança em vocês, né, e tenho muita confiança em vocês, mas nós estamos falando de uma péssima gestão na nossa cidade e nós sabemos que vocês podem pensar tecnicamente, mas as decisões de onde poder tirar são do Executivo Municipal. Então nós vamos cobrar do Executivo e peço que o prefeito Adiló venha aqui poder nos dar explicações, porque nós convidamos ele também. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Os cumprimentos aos demais vereadores, a quem nos acompanha de casa. Senhor presidente, secretário Micael, um prazer receber o senhor aqui. O senhor sabe da estima que a nossa bancada tem pelo senhor. Queria, em nome dos demais servidores, cumprimentar em especial o Mário, que está sempre muito diligente quando temos qualquer demanda. Então, meu bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar em especial o secretário pelo trabalho que vinha fazendo a Secretaria da Receita. Os números não mentem, né? O senhor pegou uma arrecadação e conseguiu elevar quase R$1 bilhão durante sua gestão. Então, eu queria lhe cumprimentar, porque nós entendemos que o seu trabalho é muito bom, secretário Micael. Ninguém aqui tem dúvida disso e talvez, como já falaram os outros vereadores, o senhor é a última pessoa que devia estar dando explicação aqui em nome do seu Adiló. Tem muita gente antes do senhor. A grande questão é que, na outra oportunidade que eu particularmente fui questionar o secretário da Gestão Estratégica e Finanças, o Francis lembra bem, ele foi exonerado meia hora antes de responder meus questionamentos. Nomearam o Galafassi. Diversas oportunidades, nós aqui advertimos sobre a tragédia que estava sendo promovida pelo Galafassi. Eu tive a oportunidade de questionar o Galafassi muitas vezes, tenho certeza que os servidores também têm concordância com isso, e no serviço público tem muita diferença do serviço privado, principalmente na apresentação das contas, né? E não é uma brincadeira, né? E parecia que ele estava brincando quando fazia gestão. Para nós, isso tem que ser muito claro, secretário Micael. O senhor está aqui respondendo por problema de outrem, e eu queria que o senhor esclarecesse a primeira questão: de quem é a culpa pela nossa atual situação fiscal perante o Tribunal de Contas? Quem não entregou a documentação necessária? E aqui eu preciso que se trate de uma convocação, que o senhor esclareça isso com nomes, porque ninguém quer imputar ao senhor nenhuma conduta que não seja do senhor. Agora, eu tenho pretensão, e o senhor conhece como eu atuo, de promover a imputação de quem criou esse caos na cidade e tenho certeza de quem será a responsabilidade. A segunda questão, queria lhe perguntar, quando o senhor assumiu, qual era o valor disponível no Caixa Livre e quais eram os vencimentos a curto prazo? Qual era a situação quando o senhor assumiu? Quanto nós tínhamos que pagar e quanto nós tínhamos disponibilidade de pagamento? A segunda questão foi tratada pela vereadora Daiane Mello, que é o significativo aumento no ano eleitoral. Só queria que o senhor exemplificasse o fato gerador desse aumento. Eu sei que nós tivemos uma catástrofe, mas queria verificar se os aumentos estão vinculados ao mês de maio, junho, julho, agosto, setembro ou especialmente outubro, que foi quando a gente verificou o maior investimento da prefeitura nos bairros da nossa cidade, outubro de 2024, durante o segundo turno. Ainda, secretário Micael, os aluguéis. Eu apresentei alguns estudos em março do ano passado com algumas saídas. Queria verificar se vocês levaram em consideração, promoveram algum estudo nesse sentido. Ainda, a abertura das áreas de lazer são feitas por servidores em horas extras. Destaco o campo municipal, destaco o enxutão. Essas áreas vão ficar fechadas durante a vigência do decreto. Projetos como Conviver. Eu sou da colônia aqui, a maioria da colônia, né? São servidores, salvo melhor, a maioria dos vereadores conhece essa realidade da colônia, perdão. A maioria dos servidores que são do projeto Conviver são cedidos pela Secretaria de Educação, salvo melhor juízo, e o transporte é financiado pela Secretaria de Esporte, através de horas extras. Nós vamos cortar também as horas extras do projeto Conviver, isso precisaria ficar claro para nós. E, por fim, secretário Micael, eu queria que o senhor, e aqui reafirmo minha primeira pergunta, explicasse qual era a situação documental quando o senhor assumiu a secretaria. E por que nós estamos nessa situação?
da entrega de documentos ao Tribunal de Contas? E qual era o valor do caixa livre e quanto o senhor tinha de vencimento a curto prazo? Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Com a palavra, vereador Elisandro Fiuza. Obrigado, presidente Bortola. Primeiramente, agradecer ao secretário Micael pela sua disponibilidade. Em seu nome, cumprimento também a todos os servidores que aqui estão presentes, que, como a gente sempre disse, para que a gente possa, como secretário de uma pasta, desempenhar um excelente trabalho, nós precisamos dos nossos colegas servidores especialistas para nos dar todo o amparo para que a gente possa entregar um trabalho de qualidade. Mas nós temos mais ou menos aí, secretário Micael, aproximadamente mais de 1.300 quilômetros de via na nossa cidade. Tanto interior como vias urbanas e várias vias aqui adjacentes da nossa cidade. Nenhum governo, secretário Micael, tomaria uma atitude, uma decisão de fazer um decreto de contenção de despesa se realmente tivesse outra alternativa. É a situação mais drástica, mais difícil que uma pessoa pública à frente do Executivo Municipal deveria de tomar junto com seus pares, secretários, para que pudesse entregar um pouco menos serviço à população. É uma decisão difícil. E os critérios, eu entendo que para ser feito este decreto, ele teve um grande critério. O primeiro critério de contenção de gasto, a gente precisa preservar vidas, né? Então, quando se optou pela decisão lá de obras, cascalhos, roçada, isso, a gente entende que o governo priorizou vidas, saúde, educação. E quando nós falamos de cargos de confiança na nossa cidade de Caxias do Sul, a gente está falando apenas de 260 cargos de confiança, quanto municípios aí menores do que Caxias do Sul tem 900, 600, 300. Então a gente percebe que nós não estamos em nenhuma dissonância. Mas eu não poderia deixar de registrar o agradecimento pelo seu excelente trabalho junto com a sua equipe. Tenho certeza que a sua vinda aqui sempre foi e sempre será de bom grado, independente se for por um pedido desta casa legítima como convocação ou visita ilustre. Eu tenho certeza que sempre o senhor estará à disposição para estar aqui e nos dar toda a transparência possível. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. Com a palavra, vereador José Pascoal D'Ambros. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero dizer para o secretário que ele cada dia está mais parecido com o Haddad. Sábio e calmo, né? O Haddad vai ser o prefeito de São Paulo, o Haddad vai ser... O senhor pode ser o prefeito de Caxias. Com certeza. E não se preocupe com gritos, que dizia um ditado falecido pai, se gritasse, adiantasse, porco não morria. Então não se preocupe com gritos, que o senhor continua fazendo seu trabalho com muita transparência. Eu sou muito franco, inclusive nas reuniões da base, está chegando nessa casa o refis, um novo refis, e inclusive cobrei lá, secretário, de que a gente precisa intensificar essa questão do refis, mas o município precisa buscar fontes de arrecadação. Fontes de arrecadação, eu falei um tempo atrás aqui, não é aumentar IPTU, mas sim oportunizar aqueles que querem pagar IPTU e que nós consigamos entregar títulos. Por exemplo, a semana passada, secretário, eu fui numa assinatura onde uma empresa vai fazer a topografia para 4 núcleos, o Quênio, o Burguinho, o Portinari e o Dalbó. Isso dá 1.050 famílias.
novos 1.050 IPTUs, novos 1.050 taxas de coleta de lixo. Então, o urbanismo precisa, eu não sei de que forma, mas se a fonte de arrecadação justa é através do urbanismo, até porque nós precisamos olhar essa questão do social. Vejam o Conquista, o Vitória e tantos outros orçamentos, o próprio Monte Carmelo, 4 milhões do FUNCAP. Então, secretário, se tiver que mexer também logo adiante numa planta imobiliária, o município tem que ter coragem de mexer também. Agora, eu sou do simples, do miúdo, do comunitário, e eu acho assim que o município tem que se preocupar com o básico. Não pode faltar remédio, não pode faltar tinta, não pode faltar gasolina para roçadas. Essas coisas simples não podem faltar. E outra pergunta: se nesse financiamento que será aportado a essa casa estará incluído os asfaltos, ou se é só para as contrapartidas, enfim. Porque nós, secretário, precisamos também rever a questão das contrapartidas das emendas. Nós sabemos que tem recursos de emendas em caixa, principalmente na FAS. Eu mesmo tenho uma de 300 mil da deputada Denise para a construção de um centro de formação jovem, uma reforma, e o município não tem a contrapartida, então o dinheiro está parado. Nós precisamos pensar na taxa de contribuição de melhorias, secretário. Não é possível que o morador do Alto da Maestra pague o calçamento e a gente continue dando asfalto de graça. Já me pediram para parar de falar nisso. Mas aquilo que eu acho justo, eu sempre vou falar, secretário. Nós temos que ter coragem em algumas coisas. E outra, a questão da saúde, os 48 municípios, qual a fórmula? Qual a fórmula? Porque se nós estamos investindo, por exemplo, o prefeito do PL de Canoas investe 23. Se nós investíssemos 23, sobrariam 28 milhões por ano. Que dava para fazer muita roçada, muito calçamento. Mas, por fim, eu quero ter muito orgulho de dizer que eu participei desse governo e que nós vamos ter o piscinão no Ipiranga, que nós não vamos ter mais alagamentos praticamente, que eu vou lá na rua do Caramuru e não vai ter mais alagamento, que nós vamos ter 31 escolas de educação infantil, que tem 440 apartamentos sendo construídos, que tem 3 UBS, que tem estrada em Santa Lúcia, que tem ginásio, que tem UBS. Eu vou me orgulhar muito desse governo. Porque pensou também nas pessoas. Claro, temos um governo federal que olha, que abre as portas, e que não tivemos no governo anterior. Então, secretário, até hoje eu continuo solicitando se tiver alguma obra, algum recurso que veio a Caxias no governo anterior. Não teve. Então, senhor secretário, a preocupação é com o básico, que não pode faltar. Precisamos achar forma de arrecadação que seja justa. Esse é o meu pensamento, mas pode contar sempre comigo nessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Passo a palavra à vereadora Sandra Boneto. E neste ato também passo a presidência, devolvo a presidência ao primeiro. Uma questão de ordem apenas, presidente. João Wes. Queria uma questão de ordem, como fui eu a autora da convocação do secretário, só queria esclarecer, assim como fomos também, enquanto bancada, da convocação do secretário Galafassi. Só queria esclarecer que a nossa convocação dessa forma foi com o objetivo que nós pudéssemos fazer questionamentos enquanto vereadores e que os senhores pudessem responder. Os colegas têm dito, né, que viria de qualquer forma, mas nós quisemos fazer nesse formato para que a gente pudesse tirar as dúvidas, porque é um tema extremamente delicado e importante para todo mundo. Então, só para esclarecer, porque os colegas têm dito, né, como se fosse qualquer coisa e não é. Nosso objetivo era exatamente esse. Obrigado, vereadora Andressa,
as suas colocações. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Sandra Boneto, Uma com a questão palavra. de ordem, senhor Pois presidente. não, vereadora Estela. Só para pedir se o secretário Micael poderia disponibilizar para nós, no grupo dos vereadores, os slides que foram apresentados. O slide, na verdade, né? Sim, vereadora, sua questão de ordem foi deferida, será solicitado ao secretário que disponibilize ao líder do governo, que o fará no grupo dos vereadores. Com a palavra, a vereadora Sandra Boneto. Bom, eu gostaria de agradecer ao secretário Micael, aos servidores que estão aqui, que a gente sempre é muito bem recebido e a gente sabe do trabalho de vocês. Mas a questão maior é como chegamos a um decreto de contenção de gastos numa cidade de Caxias do Sul que arrecada mais de 4 bi. Essa é a pergunta essencial, né? E também, o que me pareceu, pelo que foi apresentado, é que passamos a pagar mais pelos serviços prestados, né? Mas não significa que esses investimentos resultaram em mais atendimento. Exemplo, a gente investiu mais em roçadas ou isso não é perceptível? Só foi investido mais, mas a gente não recebeu esses metros de roçada. Nesse exemplo, talvez tenha relação com o reajuste dos contratos da Codeca. Também há um questionamento. Nós que somos do interior, a gente sabe que o pessoal do interior precisa de patrulhamento e cascalhamento. A questão do cascalho é primordial para que as pessoas possam escoar a sua produção e, principalmente agora, nos roteiros turísticos, como o Vale Trentino, é o acesso ao turista aos empreendimentos, que também geram receita ao nosso município. Então, a gente teve reajuste no valor da brita, porque aumentou o valor. Mas o que houve? Houve um reajuste? O que houve ali, né? E também, outra preocupação que a gente tem, porque eu sou uma das vereadoras que mais trouxe emendas parlamentares aqui para Caxias do Sul, e a preocupação é que a gente não perca essas emendas. Como que fica a relação do decreto? O que impacta nos valores recebidos das emendas? Nós vamos perder emendas parlamentares? Porque agora a gente tem 90 dias que a gente não pode licitar nada. Como que vai ficar? Como que vai ser? Porque cada vereador vai buscar recursos, a gente ajuda a prefeitura, a gente está sempre ajudando, e, de repente, vamos perder esse recurso? Então, são essas as minhas perguntas, né? E eu queria agradecer novamente ao senhor estar aqui. E, realmente, que nem disse a nossa colega Andressa Marques, a gente chamou o senhor aqui convocado justamente porque a gente tinha perguntas. E, quando o senhor vem em visita, a gente não consegue fazer. Mas, provavelmente, isso vai ser mudado no nosso regimento interno, aonde a gente possa, sim, fazer esse questionamento. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra Boneto. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Andressa Malman, com a palavra. Presidente, colegas, secretário Micael, eu tenho muito apreço pelo senhor. Nós temos algumas lutas semelhantes, né? Uma delas é a causa animal. E esse problema das castrações, eu vi que até o vereador Fantinel comentou ali, né? Mas não deveria ter diminuído o número. Sim. Teoricamente sim, mas a gente precisa salvar um elogio também ao Departamento de Proteção Animal, as minhas meninas, minhas duas indicadas, que trouxeram para Caxias do Sul uma amplitude, nós falamos ali de 200%, né? Mas numa amplitude de atendimento e castração em periferias, né? Esse trabalho, vereador Libardi, não era feito com excelência. Né? E hoje eu posso dizer, através de um treinamento que nós tivemos de uma vida inteira de causa animal, né, que é feito com excelência. Então, sim, houve esse aumento de 200%. Eu considero ruim, claro, para o orçamento, mas eu considero maravilhoso que houve esse aumento de castração e de atendimento. Eu faço aqui um mandato buscando soluções. Né? Então, eu acredito que, a partir do momento que eu soube que poderia existir esses cortes, eu já fui a Brasília, já fui buscar recursos, já comecei uma conversação com o secretário Micael
que nós também vamos dar continuidade amanhã, né, secretário? Então, nós estamos encontrando soluções, buscando soluções para que a gente continue esse serviço essencial de saúde pública, de saúde única também e de prevenção de zoonoses, porque uma das colocações que eu fiz é justamente isso. Não é só o corte de castrações. A partir do corte de castrações, existe um problema de saúde pública, não só em ninhadas, e sim também de ninhadas doentes. Nós precisamos prevenir zoonoses, que também conto com a Secretaria do Meio Ambiente, para que eles façam uma educação ambientalista e animalista, né? Porque não é somente as castrações. Quando fala em castrações, ele tem um corte de diversas áreas dentro da causa animal. E eu também fico aqui como a voz das protetoras, onde eu tenho recebido muitas cobranças, né, secretário, das ONGs, das protetoras, de que, tá, mas tu não vai fazer nada, tu não fez nada. Gente, nós estamos trabalhando para isso. A partir do momento que eu soube, eu comecei a buscar soluções, que eu acho que é o que todos nós devemos fazer aqui. Nós temos, sim, muitos problemas, e agora um deles é orçamentário, e acho que a gente precisa ponderar essa situação, e também, enquanto todos os colegas, todas as importâncias de todos esses assuntos, a causa animal também coloco aqui, que fico até feliz que esteja em evidência. Acho que é uma das primeiras vezes, né, secretário, que está em evidência. Se nós tivemos gastos, nós tivemos trabalho, e agora a minha luta é buscar por recursos para que esse trabalho continue. Então, não seria somente um questionamento, porque nós sabemos, mas eu queria também fazer um esclarecimento às ONGs e às protetoras da cidade que não existe, eu acredito que não existe uma vereadora da causa animal, ou uma protetora, ou uma ONG, por exemplo, que não queira buscar por castrações, ou não queira castrações, né? Isso mesmo. Inclusive, uma das emendas que nós fomos atrás já está sendo cedida, tá? Agora eu soube aqui. E é uma das novidades boas desse momento que soube também agora. Então, colegas, eu acho que essa é uma luta de todos juntos, né? A causa é universal e é bom para todos nós, e faz parte da nossa saúde também. A saúde deles é a nossa, e assim vice-versa. Seria isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Adeleuza Malman, pela manifestação. Próximo vereador inscrito, vereador Lucas Carenhato. Com a palavra. Obrigado, presidente João Ex. Eu ouvi aqui atentamente e quero fazer uma fala bem didática. Eu nasci no Planalto, estudei no Melvin, sou um historiador e estou vereador. A minha função aqui não é técnica, a minha função é política, e dela que eu vou tratar. Mas eu vou começar falando aqui, o vice-líder do governo usou o trocadilho do porco, né? Que se grito adiantasse, o porco não morria. O problema aqui, no nosso caso, é que o porco está morrendo de fome, de inanição, porque se não alimenta o porco, ele morre, né? Nem força ele tem para gritar. Nessa metáfora do porco, pensando aqui na situação do nosso município. É verdade, cabe a vereadora Andressa Malman tá me corrigindo aqui que a metáfora é infeliz em razão do cuidado que nós precisamos ter com os animais. É isso, retiro o vereador Andressa Malman em razão da necessidade do apreço e da atenção que todos nós devemos ter com os animais, inclusive no momento em que nós nos manifestamos e bradamos, não é o tema aqui, mas da situação de um facínora, né, que tem matado animais na nossa cidade da forma mais perversa e sádica, e pode estar solto logo mais. Mas, secretário Micael, primeiro, o senhor que é um servidor, destacar a sua atuação, a sua fala sempre solícita, mas para mim é uma questão muito mais política, né, gente? Porque o secretário técnico, o secretário de finanças, né, ele tem uma função muitas vezes não muito, e seus técnicos, tem uma função não muito simpática de apresentar uma realidade ao chefe do Poder Executivo, porque nós não votamos no Micael. A democracia não elegeu o Micael. A democracia elegeu um programa de governo representado pelo prefeito Adiló Inéspolo. Então, enfim, eu acho uma saia justa para o secretário
que traz aqui, slide 2, a situação apresentada. Mas eu fico pensando, Micael, secretário, eu preciso dizer para a turma lá do Valão no Planalto, por que a hora extra da capina das atividades concernentes à Secretaria de Obras diminuiu? Por que vai ter menos capina lá no Planalto? Eu tenho que dizer para a turma do Reolon por que os serviços estão diminuindo. E eu não posso chegar com esse gráfico, porque os meus eleitores não vão entender. Né? Eu preciso dizer para a Michele, lá da ocupação dos Triquês, que tem 5 filhos, por que vai ter menos recursos para FAS? Eu tenho que dizer para eles e eu preciso justificar. Porque eles me questionam. Nós não estamos em Jaquirana, nós estamos em Caxias. Daí eu lhe pergunto, com todo respeito a Jaquirana, todo respeito. Caxias tem arrecadado menos? Caxias tem arrecadado menos? O que eu escuto e pelos dados a informação é de que não, de que nós não temos arrecadado menos. O problema é que nós gastamos demais. Pergunta é essa. Porque nós temos uma matriz produtiva que é significativa, temos aeroporto. Eu só escuto falar em superávit. Pois eu escuto o prefeito vir aqui apresentar esse negócio que eu estou pensando aqui na cabeça dos meus eleitores. A peça orçamentária, superávit. E daí, na hora do investimento, déficit. Corte. E a Michele, a Stephanie, que está sem casa há 4 anos, aguardando as casinhas lá do Campos da Serra, está morando no aluguel social. Aliás, nem aluguel social tem mais. Ela não conseguiu por problemas de se encaixar. Eu tenho que dizer para a Stephanie, eu tenho que dizer para a Camille, que é mãe de 5 alunos, 5 filhos de inclusão, por que tem menos cuidador? Então, o problema é, secretário Micael, Caxias arrecada muito, mas gasta mais do que arrecada? Gasta onde? Nós estamos a dizer isso. Bom, eu escuto falar da saúde, mas vocês não vão querer cortar da saúde também. Ah, é 27%. Bom, tem que ter outro modelo na saúde, porque nós vamos ter que gastar 50%, logo mais, e as pessoas vão seguir morrendo. Mas daí nós vamos... De onde mais dá para cortar, secretário Micael? Eu ouvi aqui a minha colega Andressa Malman. Qual é o impacto de cortar castração? Qual é o impacto de cortar capina? E se o governo pensa em cortar CCs, por exemplo? CC, cortar na carne. Porque a prática é juízo da razão. Por fim, o município tem uma grande capacidade de endividamento. Já ouvi, alguns passarinhos aí me contaram, de uma tentativa de busca de recurso, que inclusive não precisa passar pela Câmara, seria pelo Senado, né? Ouvi isso, já tem inclusive o documento que o secretário Caberlon enviou já para órgãos do governo e tal, enfim. Tem essa iniciativa, é 300 milhões, onde vai, qual o impacto disso? Por que só 300 milhões? Se poderia se buscar mais recurso, já que a nossa capacidade de endividamento é grande. Então, são questões importantes. Eu tenho que falar com o Beco do Chamixunga, eu tenho que falar com o Pantanal, eu tenho que falar com o Valão lá no Planalto, as pessoas que moram lá, e eu preciso fazer de uma forma didática. Então, eu sei que o senhor é ótimo nisso, me ajude, porque a cidade clama por respostas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Próximo vereador inscrito, vereador Pedro Rodrigues. Bom, secretário Micael, primeiramente quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, qual o senhor tem feito como líder dessa pasta. Dispensa muitos comentários, já foi citado por muitos colegas aqui, é notório por todos a sua dedicação, esforço e profissionalismo. Fui contemplado também nas perguntas aqui, na fala de alguns colegas, então eu só queria fazer a seguinte colocação. Eu também, como empresário, microempresário que sou, a gente sabe dos apertos, das dificuldades, dos cortes que precisa ser feito, de recrutamento que precisa ser feito, seja de material humano, seja de recurso financeiro. É uma coisa normal dentro de gestão, né?
Mas a minha pergunta, quando você fala em conta para mim, fazer conta, abrir conta, pegar empréstimo, financiamento, é fogo. E dívida, para mim, é incêndio. Então, a minha pergunta, secretário Micael, nós estamos lidando com fogo, que é controlável, ou nós estamos falando de incêndio que fugiu do controle? Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro. Próximo vereador inscrito, vereador Juliano Valim, com a palavra. Da tribuna. Primeiramente, meu muito bom dia, boa tarde. Primeiramente, também, meu nobre secretário, parabéns, Micael, por estar aqui presente, esclarecendo essas dúvidas e questionamentos dos demais colegas vereadores. Mas eu quero me ater um pouquinho, tá? Em questão das benfeitorias do nosso município, porque muitas vezes a gente fala só do que, de fato, é necessário alguns avanços e melhorias para o nosso município. Mas a gente esquece muitas vezes de falar do que está acontecendo de bom. E do qual o Micael também faz parte, porque no momento que o prefeito Agiló ele coloca um secretário, ele tem que ser eficiente e competente, isso ele é. E ele está aqui representando o prefeito. Então, eu tenho que citar aqui, por exemplo, hoje nunca teve na história de Caxias um executivo que mais obras do interior tem feito, que é asfaltamento, que leva ao escoamento de produção, entre outros itens. Maior entrega de extensão de rede de água do SAMAI, juntamente aqui com o João Ues, que nunca teve hoje na história de Caxias um presidente eficaz e competente, que fez milagre enquanto esteve lá na gestão. Esse programa de entrega de caixas d'água, indiferente da hierarquia social do município de Caxias do Sul, é obras em parcerias com o Executivo. João Ues, parabéns. O Canaliza Caxias, que vai abrir o processo de licitação agora, nos próximos dias, se não me engano, dia 18 de maio, será um dos maiores investimentos da história do município de Caxias do Sul, em parceria com todos aqui, vereadores diferentes, se é direita, esquerda, centro. É uma conquista da comunidade caxiense. Obras diversas, em pontos diferentes da cidade. Eu sei que cada um aqui defende a sua bandeira, mas não existe obra sem buraco, sem cratera, sem transtornos. É necessário. Eu desconheço obra que não envolva barro, atolador. Não existe. Ontem ainda fizemos 2 ou 3 indicações de obras que foram feitas que é necessário reposição de calçamento, que às vezes demora 1 semana, 2, enfim. De repente, falta algumas adequações, alguma coisa para pequenas evoluções, melhorias futuras. Investimentos grandiosos na área da saúde, 27%. Algo que o município de Caxias do Sul vem fazendo, mas aí também tem um problema. Por isso que agora vai ter o período eleitoral para deputado estadual e federal, para nós termos mais deputados federais, mais estaduais aqui eleitos de município de Caxias do Sul. Por quê? Porque hoje Caxias está investindo, tirando o dinheiro que seria desnecessário se os outros municípios, 48, que hoje sugam Caxias do Sul. Porque em Brasília tem dinheiro e eles têm direito a esses investimentos mensais para as suas cidades. Só que não usufrui, acaba investindo em patrola, rede escavadeira, ambulâncias, bota o cidadão e joga aqui na frente do Hospital Geral Pompeia Vive Ramos. É algo que também tem que ser repensado. Que daí é culpa do vereador, é culpa do prefeito, que de fato não tem leito hospitalar. Não, é um problema que nós temos que trabalhar em conjunto e não jogar no colo do prefeito aqui dos vereadores. Então é um trabalho em equipe que é necessário ser feito. E isso compete a quem? Deputados federais, principalmente. É eles que têm o poder, que estão lá em Brasília, que têm que mudar essas leis. Senão sobra tudo no colo aqui e de cobranças. Todo dia tem alguém cobrando leito hospitalar, todo dia tu vê lá o secretário Rafael Bueno fazendo milagre em uma área, porque é 120, é 140, é 80 lá, lutando na esperança de um leito hospitalar. Hoje é um secretário que está fazendo milagre. Das ambulâncias, que agora o Iago Lorandi, parabéns, vereador Iago, por me lembrar, vai ser entregue várias ambulâncias que nunca teve na história
tanto trabalho no município de Caxias do Sul, com apoio do governo federal, que indiferente se é direita ou esquerda, mas é o governo Lula, né? Iago, para te agradar, o Bolsonaro também fez grandes investimentos em Caxias do Sul. Então, assim, olha, pessoal, só nos próximos dias, mais 2 escolas de educação infantil serão entregues em Caxias do Sul, uma lá no Serrano, uma das maiores da Serra. Mais de 200 crianças estarão usufruindo. Então, obras têm em andamento. Mais de 31 escolas serão entregues até final de 2028, praticamente zerando as filas da Escolinha de Educação Infantil. Pessoal, se nós for aqui elencar, é uma infinidade de obras. Caxias é muito grande, segundo o maior polo metal mecânico do país, mais de 500 mil habitantes. É uma cidade que, indiferente do prefeito que assumir ou que esteja no mandato, não existe milagre. Mas cada um tem que fazer a sua parte. E o executivo está fazendo. Tem secretarias que estão fazendo milagres. Cito aqui, e eu tenho que enaltecer, João Mesa, um mega trabalho enquanto estava no SAMAI, agora está lá o nosso grande Edson da Rosa, que está dando sequência. Parabéns, Edson, continue forte, firme aí com o Solete. Mais obras em breve, grandiosas. Eloy Frisso está lá fazendo um mega trabalho. O Suzinho na Secretaria de Obras, enfim. Só vamos se atentar ao tempo, vereador. Então, assim, pessoal, obras tem bastante, não é só cobrança, não é só crítica, Caxias tem muito a crescer, sabe? E temos junto nessa caminhada, prefeito Agiló, secretários, nós aqui temos que se unir, temos que se abraçar, tanto de direita, tanto de esquerda, tanto de centro. Vereadores, paz e amor, vamos trabalhar para o Caxias, menos briga, menos estresse. Temos junto. Obrigado, vereador Valim. Encerrado o espaço para manifestação dos senhores e senhoras vereadoras. Retornamos a palavra ao secretário municipal de Gestão e Finanças para suas manifestações e conclusões pelo prazo de até 20 minutos, secretário Micael. Vossa Senhoria pode fazer o seu local ou da tribuna, como achar melhor. Muito obrigado. Ok. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Eu vou procurar responder tudo que eu puder no prazo regimental. Se eu esqueci de alguma coisa, me lembre. Ok. Então... Se o senhor precisar de mais alguns minutos no final, será concedido, secretário. Obrigado, presidente. Então, vou manifestar sentado. Primeiramente, eu quero agradecer a deferência dos vereadores que demonstram em todas as suas manifestações o quanto respeitam o trabalho e a equipe, obviamente, sabe que é extensível o carinho e o reconhecimento dos vereadores da casa em relação ao trabalho dos servidores públicos de Caxias do Sul. Isso para nós é muito importante, porque as pessoas, aquela coisa, né, aquele modelo lá do pé da bailarina. Quem vê o sapatinho não vê o pé por trás, né? Então a gente não é diferente dos senhores e das senhoras em vários critérios, dentre os quais é preciso às vezes trabalhar muito para conseguir produzir um pouco, né? O serviço público tem essas amarras, então muito obrigado. Em relação à manifestação particular de cada vereador, em relação às manifestações do vereador Sandro Fantinel, que trata das castrações, eu quero dizer, vereador, que realmente a gente tem que avaliar o tamanho da necessidade, os investimentos aumentaram, mas as castrações elas também trazem à tona uma particularidade que é do serviço público, em todo lugar. Se a gente conseguir zerar a fila, hoje quem paga vai parar de pagar e vai demandar o serviço para o município. Então, nós estendemos o atendimento e o foco é em quem tem necessidade, né? E essas áreas de periferia realmente elas passaram a ter um atendimento que antes elas não tinham. Essa é uma situação, mas eu não vejo uma perspectiva, por exemplo, de nós conseguirmos alimentar todo o atendimento que essa causa necessita, né? Com recursos públicos. Então, a questão da brita eu não domino, né? A questão do britador, mas eu concordo quando o vereador fala na questão do endividamento para questões de investimento, diga-se economia, que é o caso do britador que o vereador cita, ou questão até de incremento de arrecadação através do desenvolvimento econômico, que é o que as empresas fazem, né? Não é se endividar para gastar, é se endividar para crescer. Essa é a proposta. Então, na sequência, a vereadora Rose Frigieri traz algumas informações da Secretaria da Cultura, que por si só a questão da redução das horas extras ela impacta os trabalhos da Secretaria da Cultura.
Eu entendo, vereadora Rose, e eu acredito que sim. É uma situação que nós vamos ter que avaliar, que já foi demandada pela secretária também, Tatiane, porque hoje a dificuldade do município, e pelo levantamento que eu tenho até, por exemplo, das despesas com orquestra e coro, as apresentações, elas não representam, eu acredito, 5% da despesa. A maior despesa, até com os jetons, são com os ensaios. E não existe apresentação sem ensaio, isso é lógico. Então, são questões que estão sendo avaliadas pelo grupo de trabalho. A questão da redução das horas extras é uma situação momentânea e que se julgou até o momento necessária, porque o município tem uma dificuldade de fazer o pagamento. Então, realizar e não pagar é algo que a gente quer evitar. Mas nós vamos submeter à discussão, obviamente vamos seguir essa discussão em relação à cultura. A vereadora cita também as novas nomeações. Foi feito um edital, vereadora, que eu saiba, porque foi aprovado pelo grupo de trabalho, pós-decreto, de reposição de todos os servidores que teriam que ser substituídos. Inclusive um grande edital que foi publicado semana passada, provavelmente. Acho que tinha mais de 200 pessoas, não é? Quantas? 250 pessoas, porque o que é substituição é que os fiscais de trânsito... Eu sei que houve uma queda ao longo do tempo, mas eles não são tratados hoje como substituição. Não, é a guarda, né, que teve redução de quadro. A guarda, a gente viu uma redução de quadro. Mas substituição, a princípio, estão sendo todas atendidas, né? Mas sujeito enfim, ao contraponto, isso a gente teria que pesquisar. Então, já está sendo debatido também, já está sendo trabalhado um novo edital, porque as substituições são permanentes e o município vai continuar substituindo os servidores, né, seja por aposentadoria ou por exoneração, o município vai continuar a substituição. A vereadora Estela traz questões relacionadas à situação da saúde, né, vereadora Estela, do investimento. O que eu tratei com o secretário Rafael em relação à saúde. O município destina um percentual para a saúde. Esse percentual do total até ele teve uma redução ao longo dos últimos anos, porque a arrecadação aumentou bastante também. Não é que houve redução de investimento, mas na proporção teve uma pequena redução ali no percentual da saúde. Eu tratei com o secretário que o que o município conseguiria hoje arcar, e é o que a equipe trata também, né? Uma situação que a gente traz, o percentual que é da saúde é tratado como da saúde. Hoje o município, 25%, inclusive do recurso dos impostos, coloca categoricamente na saúde para que quem gere os contratos identifique no que será investido. A nossa dificuldade é ampliar investimento. Se a saúde for priorizada, que não é um problema, outros setores vão ser afetados, porque a nossa capacidade ela não está aumentando no mesmo nível das necessidades, né? Então, só para explicar como a gente está tratando a saúde hoje, que pode não ser tido como melhor modelo, mas é um modelo que a gente vem conseguindo tratar para tentar equilibrar as contas. Hoje existe essa limitação. A questão dos editais, edital para concurso de técnico, né, foi citado também. Me parece que é esse que está sendo trabalhado agora. Foi esgotado, foi chamado todo mundo que foi aprovado e agora está sendo feito um novo. É isso. Então foram chamados todos os que tinham... Ele está em elaboração. Assim, eu talvez não devesse dizer, a nossa perspectiva aqui seria 10 dias, só que eu não sei se esse prazo a gente vai conseguir cumprir, tá, vereador Lucas? Mas é uma estimativa de tempo. Não é uma promessa minha, viu, vereadora? Eu me preocupo com isso porque números, para mim, uma vez que a gente não cumpre, a gente já sai descredibilizado, né? Mas é uma estimativa de tempo. Deixa eu ver, aí, acho que na sequência foi o vereador Iago. A vereadora Daiane. Tá, ok. A vereadora Daiane, ela faz uma pergunta. Nós tivemos recorde de gastos? Sim, nós tivemos recorde de gastos, investimentos, né? O município anuncia recorde de arrecadação? Sim, a gente continua, por isso que eu digo que a cidade ela é economicamente saudável. O município vem arrecadando cada vez mais, mas a curva da despesa ultrapassou a curva da receita. Essa é a nossa dificuldade. Questão da policlínica é trazida aqui, a gente não tem uma resposta ainda para a questão da policlínica. O que a equipe avaliou? A situação da policlínica é a seguinte, ela tem um investimento grande do governo federal, na ordem de 15 milhões, mas os levantamentos que a gente tem das equipes técnicas tem que colocar 11 milhões de contrapartida, ela não estará pronta com os 11 milhões, ainda vai ter que ser equipada, e uma estimativa de custo de 8 milhões mês para funcionar. Tá? Cerca de 100 milhões por ano.
A questão é, esse é o investimento, receber 15 para investir 100 é uma dificuldade que a equipe aponta. Então, e essa é uma dificuldade que nós temos com as emendas. O município, via de regra, para receber alguma coisa, ele tem que fazer um aporte grande. E qualquer pessoa, eu diria assim, na nossa vida particular, e nem vou falar no contexto empresarial, a gente tem que fazer essas avaliações. Se o investimento é muito maior do que a gente recebe, a gente tem que fazer uma avaliação se a gente aguenta. E essa situação, então, ela está sendo avaliada, e tem a questão também que veio recentemente à tona de uma viabilidade, talvez, do município conseguir, a médio prazo, trabalhar situações melhores, e isso tem que ser estudado, né, a partir de uma colaboração com a União relacionada, foi uma situação trazida pelo vereador Libardi, inclusive relacionada ao Hospital Saúde. Então, são questões que têm que ser avaliadas. Revisão dos contratos, nós temos uma dificuldade porque a gente espera, a Secretaria de Finanças sempre espera que cada gestor reavalie os seus contratos. Cada secretaria tem os seus. Mas nós temos uma dificuldade, vereadores. A nossa equipe, eu costumo dizer, eu tratei com o secretário Calazans de São Leopoldo, que trabalhou na CAGE, se aposentou na CAGE como auditor de despesa do Estado. Ele é uma pessoa que trabalhou a vida inteira devendo, digamos assim. Ele não, mas o ente público. Então existem pessoas que são especialistas em trabalhar com dívida. Nós não temos isso em Caxias. A equipe está aqui, nós não temos pessoas acostumadas a trabalhar, a falar com o fornecedor, dizer que tem que reduzir valor. E isso não é uma particular da Secretaria de Finanças, é de todas. Então, nós temos que começar a desenvolver esse trabalho. Alguns a gente está puxando para o gabinete, né? Está aqui o secretário adjunto, Francis, para que a gente desenvolva, porque nós temos que renegociar. O maior contrato, por exemplo, da Receita, que é o de gestão da nota eletrônica, o município investe quase 600 mil por ano, já houve acordo com o fornecedor de reajuste zero em 2026. É contato com o fornecedor, que é um parceiro, nos atende há 10 anos, chegou o momento de ele colaborar conosco, ele colaborou. É essa negociação que tem que ser feita, né? Foi pensado no corte de CCs. A proposta da equipe, sim. Na proposta da equipe inicial tinha existia. Eu estou sendo bem transparente. Houve a proposta de corte de cargos comissionados que está sendo avaliada. Nós precisávamos de um decreto urgente, né? E o texto que foi encaminhado final foi esse que foi publicado. Mas a proposta trazia também a questão da redução do número de comissionados, né? Desculpa, vereadora Andressa. Aí eu estou em dupla dívida, porque teve uma ocasião que os dois chegaram no gabinete, eu vi o vereador Libardi, eu não enxerguei a vereadora Andressa, eu abracei, cumprimentei tudo, e a vereadora ficou quase no vácuo. Aí depois eu vi. E agora eu citei a proposta do Hospital Saúde, eu citei o vereador Libardi, porque... Pois é, eu peço desculpas, vereadora Andressa, viu? E não se acostuma, tem sempre que falar, né? Vamos... Mas é que o vereador Libardi, ele não dá espaço para fala demais, né? Deixa ela brigar um pouco. Sim. É difícil controlar, né? Então a gente... Obrigado, vereador Libardi, não me deixar cometer essa injustiça. Vereador Iago. O vereador Iago traz a questão de que o cargo é político. Eu concordo, eu não posso me imiscuir da condição de estar como um agente político, né? Porque eu assumi o cargo de secretário. Quando eu falo da questão política, eu falo sobre a questão eleitoral, né? Que aí não me compete falar, porque eu desconheço, eu não tenho a experiência dos senhores e das senhoras e também não tenho conhecimento de todos os processos. Depois vou falar da questão do aumento de gastos em outubro. Na verdade, eu não vou falar porque eu não tenho essa informação, porque o meu controle anual foi uma pergunta, eu não sei responder. Se houve aumento de gastos em outubro e não em maio, em junho, teria que avaliar. É uma resposta que eu não tenho. Sobre a questão de Joinville, eu tenho um dos maiores parceiros que eu tenho em Brasília, se não o maior, é o secretário Bade de Joinville, secretário da Receita de Joinville, com quem eu tive prazer de dividir vários momentos de reunião, inclusive num evento da Escola de Gestão ali do estado de Santa Catarina, em Blumenau, ano passado, os secretários convidados para palestrar sobre reforma tributária foram o secretário Bade e eu. Então palestramos juntos, ocupamos o mesmo espaço. E Joinville a gente se espelha em vários aspectos, vereador. A questão da redução da alíquota para diversões públicas, que foi de 5% para 2%, nós reduzimos de 4% para 3% em 2023. Nós fizemos a mesma redução. E é investimento em cultura. Porque a bilheteria de qualquer evento, de uso de cinema, de teatro, de tudo que envolve bilheteria, até jogo de futebol, teve redução de 25% da carga tributária. Só não foi reduzido para 2%, como foi feito em Joinville, porque no orçamento essa redução é tratada como investimento também.
Então, a gente pode investir de duas formas, aportando recurso ou deixando ele com a iniciativa privada. Essa é a conta. Só que, contabilmente, nós temos uma renúncia. A gente sabe que a médio prazo, às vezes até curto prazo, como aconteceu com a tecnologia, a gente vai ter um ganho na arrecadação. Mas não pode ser tratado assim contabilmente pela lei de responsabilidade fiscal, inclusive. Então, na época, o orçamento não comportava a gente baixar para 2. Porque para fazer um bom negócio, e essa é uma situação que nos dificulta agora fazer bons negócios, a gente tem que ter uma margem de fôlego. Então, hoje, por exemplo, se a alíquota baixasse para 2 e ia cair o ISS, a gente aguenta essa queda do ISS para ganhar mais daqui a 6 meses? Essa é a nossa dificuldade que o decreto tenta contornar para que a gente tenha um fluxo de caixa que nos permita continuar alavancando a cidade. E Joinville, eles têm 8%, pouco mais de 8% das empresas, mas é a maior cidade, né, de Santa Catarina. Eles têm também esse percentual em habitantes. É muito maior que Florianópolis, tem o dobro de habitantes que Florianópolis, quase. Dá uns 80% a mais, e o orçamento é muito maior também. Santa Catarina tem essa particularidade. Mas Joinville é uma maravilha. Lá eles têm programas que eles preparam áreas inteiras para lotear, a prefeitura faz tudo e vende financiado. Se precisar. É uma coisa que eu adoraria fazer para os empresários daqui, que não tem como se alavancar. Só que nós precisamos de orçamento para isso, e são coisas que a gente pode desobstruir, né, situações com um trabalho conjunto. Então, essas questões de Joinville, então, do vereador Iago, acho que eu não esqueci de nada. Vou para a vereadora Andressa. Ela traz também a questão das... Andressa Marques, desculpa, vereadora. Ela traz a questão das castrações, só que eu não me lembro exatamente, eu acho que eu já respondi, eu não sei se faltou alguma coisa, mas eu registrei aqui. Sim. O critério. O que eu falei foi os critérios de escolha da redução, porque isso e não outros que eu apresentei, comunicação, CCs e adjuntos. Tá, ok. A questão dos comissionados é uma questão daí que envolve política, eu não tenho como me manifestar em relação à questão dos comissionados, né? A questão ali das castrações vem do fato de ter sido um contrato que a gente identificou um aumento significativo nos últimos anos. Nós temos um fornecedor principal e a gente tem a intenção até de reavaliar alguns contratos. Então, e é uma despesa, como é por ata, a gente não sabe quanto vai custar mês que vem ou esse mês. Porque existe uma ata de preço, o município paga pela castração, paga por uma amputação, e aí todo mundo leva lá e vem a conta. E essa é outra situação que traz dificuldade para o município. Se pedir para os técnicos aqui, que são os melhores, eu digo, isso vale para a Receita, vale para finanças também. Caxias do Sul é uma das maiores economias do país, não perde para nada em técnica para os demais, né? Perde às vezes em investimento, que eu também vou chorar, vou pedir investimento aqui para a Secretaria de Finanças daqui a pouco. Mas assim, quando a gente trata... Desculpa, agora eu me perdi, eu estava falando dos contratos de cassação. São questões que a gente pode trabalhar agora. A gente consegue estancar essa despesa neste momento. Tem contratos que a gente não consegue deixar de pagar. Então, como são por ata de preço, a gente consegue chegar para o fornecedor e dizer, olha, a partir de agora, quando chegar nisso aqui, tu vai ter que parar. Mesmo que tenha demanda, porque a gente não vai conseguir honrar os pagamentos se ultrapassar isso aqui neste momento. É um decreto temporário, mas o critério principal de escolha foi esse, vereador Andressa, a questão do aumento, excetuando a brita, que a gente vai ter que reanalisar, e o fato de a gente poder fazer um estanque imediato, né? A questão da retificação da certidão do TC... desculpa, quanto mais ou menos o decreto previa, a gente estipulou o decreto, o modelo final, num contexto em que ele economizasse 10 milhões por mês em recursos livres. Essa é a conta que a gente tentou trabalhar, que é a necessidade de caixa que a gente tem para honrar nossas obrigações agora. E se não tiver novas medidas, inclusive com o apoio da casa, nós vamos entrar num cenário talvez até um pouco mais difícil. Retificação do TCE, nós protocolamos o pedido de retificação, a equipe fez um excelente trabalho, e eu trouxe aqui, nós não temos a certidão ainda, tá, vereadora Andressa? Até nós estamos dependendo da emissão pelo Tribunal de Contas, ainda não foi emitido, mas eu trouxe parte da manifestação da equipe técnica do Tribunal de Contas que já existe, eu vou ler 2 parágrafos, rapidinho aqui para vocês, que são curtos. Primeiro, manifestação, e é da equipe da auditoria, é a equipe técnica, né, que avaliou. De início, merece destaque o fato de que tais ocorrências, as que impediram a emissão da certidão, e eu vou tentar dar um resumo. O município não conseguiu a certidão porque as despesas excederam a arrecadação, excederam as receitas. E no final do ano o município teve problemas em relação a isso, e o tribunal pede explicação, né? E a certidão foi negada.
Então, de início, merece destaque o fato que tais ocorrências são de difícil detecção pela auditoria. Eles estão dizendo o seguinte: nós temos dificuldade de detectar. E só foram trazidas a seu conhecimento em decorrência da transparência e correção da contabilidade municipal que informou a sua ocorrência. Então, os técnicos falaram para o Tribunal de Contas, quando preencheram o CIOP, eles disseram o seguinte: olha, isso aqui não foi cumprido. Não é nem não foi cumprido. Falaram a realidade do que aconteceu. Isso aqui aconteceu assim. Houve despesa sem empenho prévio? Houve. Se não falasse, o tribunal ia descobrir? Dificilmente, mas foi informado. E esses empenhos aconteceram no início do ano. O município corrigiu essas distorções e concluiu agora em abril. E outro ponto que merece destaque, porque isso elogia a equipe. Verificou-se... Aí eu trago de outra situação que foi ventilada, tá? Verificou-se, por exemplo, que todos os índices constitucionais foram cumpridos pelo município de Caxias do Sul. Gastos com educação e saúde, bem como respeitado o limite de gastos com pessoal. O Tribunal de Contas, pode ter uma análise futura, mas eles estão dizendo o seguinte: não existe desrespeito de percentual de educação e de saúde. Isso está na manifestação do tribunal. E foi para o conselheiro relator, que é quem tem que definir. Determinou a princípio que seja liberado uma certidão em caráter temporário, não é a definitiva, mas nós não temos ainda a liberação. Mas as manifestações da equipe técnica a gente já tem, e quem está de parabéns ao pessoal que trabalhou nisso, porque eu não teria condições técnicas de prestar esses esclarecimentos. Eu não tenho conhecimento para tudo isso, né? Estou há pouco tempo, então parabéns à equipe aqui presente. Em relação à Codeca, o município, as atividades do município, elas buscam fortalecer a empresa. O município não trabalha para inviabilizar a empresa. O que tem que ser discutido são os ajustes que têm que ser feitos, inclusive em termos de contrato de valor, para ver um modelo que seja viável para as duas empresas. Porque a gente fala às vezes, olha, vamos trabalhar aqui o core da despesa. É uma empresa pública. A questão é, o município tem condições de remunerar a Codeca para tudo que ela faz? Porque eu vou falar uma fala da secretária Marta. Ela disse: desde que a Codeca assumiu a merenda, nunca mais tivemos problema na merenda. Desde que a Codeca assumiu a limpeza das escolas, não tivemos mais problema das escolas. Então, o trabalho da Codeca, ele não é questionável. A Codeca abraça a obra abandonada que ninguém quer pegar. Isso é verdade. Então, é uma empresa que tem que ser valorizada. A questão é que o município incrementou contratações com a Codeca nos últimos anos, inclusive merenda e varrição. É uma troca justa, porque o serviço é melhor prestado e o município remunera. Agora, o município tem que avaliar o nível de investimento que ele faz nesse tipo de serviço. Se ele consegue manter. E a empresa, obviamente, se ela conseguiria se manter com a redução da contratação, porque é um modelo que se retroalimenta. Secretário Micael, a presidência vai lhe conceder mais 5 minutos para o seu fechamento. Muito obrigado. Então, vereador Libardi, dá para fazer uma sim, né, presidente? Vereador Libardi, então, desculpa a brincadeira. Libardi, então, apresentação das contas públicas, deixa eu ver. Quando eu assumi, vereador Libardi, então, eu lembro que tinha, no dia que nós retornamos, que eu assumi a Secretaria ali de Finanças, tinha R$75 mil de recurso livre, e se eu não me engano, eu teria que confirmar, vencimento ali nas próximas 24 horas, tinha 5.200.000 vencendo. Então, a questão da Assunção é com insuficiência financeira que nós tivemos que trabalhar, né? E que nós estamos buscando os ajustes, nós já conseguimos melhorar a condição mês passado e esperamos melhorar mais. Investimentos em outubro eu não sei falar. Se áreas públicas ficarão fechadas, eu também não sei dar essa informação agora, vereador. Pelo lapso de tempo não consigo conjecturar até uma resposta melhor, mas eu posso dizer já em relação aos serviços que são prestados por professores. Os professores que têm hora extra, mesmo fora da Secretaria da Educação, e que estão na atividade de professor, o programa Conviver, acho que é assim, inclusive, né? Não foram afetados pelo decreto. Então, tá. Então, do transporte, eu não sei. Desculpa, eu pulei o PNAP. O PNAP, vereador, eu vou pedir desculpa, porque eu conheço o programa, mas eu não sei dizer por que o recurso ainda não foi utilizado, tá? Isso eu vou ter que avaliar. Dos transportes, depois eu vou passar para ti, porque eu não lembro, que eu esqueci, Francisco. Eu só vou concluir. Deixa eu ver o que mais. A citação nominal do responsável eu pedi. O senhor sabe quem é? Se não quiser falar, não tem problema. Vereador Libardi, eu gostaria que o senhor foi respeitado o seu espaço, eu gostaria que o senhor respeitasse o espaço do secretário, e caso o senhor
Gostaria de se manifestar. Levante uma questão de ordem, fundamente conforme Meu o regimento objetivo é interno da casa. exclusivamente auxiliá-lo e auxiliar o senhor. A palavra está garantida ao secretário. Vereador D'Ambrosi, então o refis, se não chegou ontem a esta casa, ele deve chegar hoje, porque ele está pronto, é uma das medidas para alavancar a arrecadação, inclusive porque 2026 é o último ano para o município compor média de ISS para ser compensado pelas perdas da reforma. Caxias do Sul e Joinville são citadas pela Receita Federal em matéria veiculada pelo G1 como 2 das 10 cidades que mais podem perder. A reforma é um trabalho grande que a gente está fazendo para minimizar o impacto. Questão das contribuições de melhoria, o Tribunal de Contas também nos cobra, porque a gente valoriza os imóveis com as obras e não cobra nada quando faz a obra. Caxias tem essa situação que outras cidades, muitas não têm. Vereadora Sandra Boneto, ela questiona como a gente chegou na situação da contenção. Vereadora, os investimentos superaram a arrecadação. Em algum momento, como falei, o município investiu, recuperou a cidade, investiu mais, melhorou os serviços, se não direta, talvez indiretamente vinculados à situação de 2024, ou para retomar o desenvolvimento da cidade, isso tem que ser avaliado, né? Mas as despesas excederam a capacidade de arrecadação. Questão das britas, também a vereadora solicita, eu sei que houve um reajuste recente de 28% no contrato, no valor do contrato, são questões que estão sendo avaliadas também. A questão das roçadas, eu citei, a gente investe mais. Quanto à questão da metragem, aí teria que avaliar a metragem da roçada, se foi efetivamente feito mais ou se a gente está pagando mais pelo mesmo serviço. Essa informação eu não tenho, mas a metragem máxima do contrato não aumentou, né? Ou aumentou? Não, né? Então, a princípio, o máximo que o contrato permite continua sendo o mesmo. Eu só não sei lhe dizer se é feito sempre o máximo, né? Também é uma questão que eu teria que avaliar, mas eu acredito que se não o máximo perto disso. Emendas parlamentares são afetadas pela falta da certidão, as emendas do Estado. Nós não podemos receber as emendas se nós não tivermos a certidão. É isso, né? É isso. Não, eu estava olhando para a equipe para ver se eu não estou... Mas é isso. As federais a gente consegue, as estaduais não. Então nós precisamos da certidão para receber as emendas. Vereador Lucas trata da questão da hora extra, acho que são para obras nos bairros, né? Relon, Planalto. A realidade é que, neste momento, o corte de horas vem do fato do município não conseguir remunerar essas horas. E o município não quer atrasar pagamento de ninguém, nem de fornecedor, nem de servidor. Então, a situação das horas vem nesse contexto. E também, eu vou deixar para reflexão, porque o município tem setores que o município há 20 anos paga hora extra. E a hora extra é muito mais cara que a nomeação. A hora extra é para uma situação excepcional exatamente para não haver nomeação. Ela não pode virar uma composição salarial, uma obrigação do servidor. Então, assim, se a hora extra é permanente, nomear talvez seja uma alternativa melhor, né? Agora a vereadora Andressa, e estou concluindo só para não deixar os últimos vereadores fora, presidente, por favor. A vereadora Andressa, então, ela citou... Deixa eu pegar aqui, vereadora Andressa Malman, a questão da melhoria nos serviços de castração, e houve uma ampliação de prestação de serviços nesse sentido. Acho que foi isso que ficou constando e realmente aconteceu. O vereador... É isso, né, vereador? O vereador Pedro Rodrigues pede se é fogo ou incêndio. Eu diria, vereador, que é fogo, e nós vamos depender de um trabalho muito colaborativo de equipe, de poder executivo, de poder legislativo, para que não vire incêndio, né? A gente... eu sei que existem cobranças da casa, inclusive, para mais investimentos, todos, né? Pedem mais investimento e a gente quer investir mais, a gente precisa desenvolver a economia. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir sair dessa situação e vamos sair juntos, né? Vereador Juliano Valim fala de professor... não, desculpa. Vereador Juliano não fez questionamentos, né? Ou fez algum questionamento, vereador Juliano? Isso, vereador Juliano, então, falou do amor. Faça amor, não faça guerra. Desculpem se eu esqueci de responder alguma questão, mas eu fico à disposição. Obrigado, secretário Micael. Gostaria de agradecer a presença de Vossa Senhoria na Câmara de Vereadores, bem como do secretário adjunto Francis Venturim, e quero informar que o refis já está protocolado na casa e a Comissão de Constituição e Justiça já emitiu parecer na manhã de hoje para a Comissão de Orçamento. Muito obrigado, secretários, pela presença. Damos seguimento à sessão, passamos ao grande expediente. Informo aos nobres pares que as inscrições para a declaração de